Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Já quero saber se tá tudo bem aí com o áudio, se tá todo mundo me ouvindo. Tá tudo certo aí? Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Estamos aqui em um dia muito especial, muito abençoado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só me dão uma notícia aí para ver se tá tudo certo com o áudio, com a imagem. Tá tudo certo? Show, show, show! Estamos em um dia abençoado hoje, na segunda-feira. Nossa primeira live das 5 lives em celebração, comemoração a 1 ano do Jardim. É sobre Deus, é sobre Deus, é sobre Deus, sobre tudo que Ele é capaz de fazer, sobre tudo que Ele nos direciona, nos guia e a gente realiza em obediência e desfruta de tudo que Ele tem para nos ensinar, para nos guiar. Nós já fizemos uma live aqui no Jardim, que tá ali no YouTube e foi muito especial. Na época a gente tinha 6 meses de Jardim. E a gente falava ainda Jardim Secreto, né? Juntas no Jardim Secreto. E aí a gente passou por algumas mudanças, uma reunião muito importante com todas as flores. E aí a gente ressignificou muitas coisas, atualizou muitas coisas. Então o secreto hoje é o nosso encontro semanal online com todas as flores, cada uma com as suas experiências, mães, esposas, filhas. E a gente se encontra ali no nosso secreto, debaixo da unção do Senhor. Trocamos experiências, uma soma na vida da outra. E estamos juntas no nosso jardim. E estamos transbordando aqui nessa série de lives para celebrar esse 1 ano de muitos acontecimentos, de muitos cuidados de Deus. E principalmente derramar tudo que Ele tem para nós, tanto como flores, também como mulheres, como famílias. Então nós vamos ter várias convidadas aí durante essas 5 lives. E hoje nós temos a nossa Sabrina. Já vou encontrá-la aqui. Eu não estou acostumada a fazer lives, então vamos aprendendo juntas. Da outra vez deu super certo e essa vez também vai dar, em nome de Jesus. Sá, já está on aí? Peraí. Deixa eu chamar a Sá aqui. Sabrina. Sá, manda uma mensagem para mim aqui. Ou clica aqui para poder participar da live, para poder colocar você. Ei, Dedeia, ei, Raquelzinha, nossas flores. Maura, Pati. Deixa eu ver aqui. Aqui, nossas... O que foi? Olha aí, se chegou. Eu acho que vai aparecer aí a opção. Eu já achei o nomezinho dela aqui já. Peraí, deixa eu convidar. Aí, Sá. Olha se vai dar. Deu! Peraí que tá carregando. Aí, maravilhosa! Bom dia, Sá! Aqui, eu acho que vai ficar melhor se seu lado na outra posição. Dá? Em pé? Deixa eu ver. Dá? Tá. Ai, só por conta do layout aqui do Instagram, vamos seguir no fluxo que o Instagram manda. Que linda! Bom dia!
Como estamos nessa manhã? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para te ouvir? Olha se você consegue chegar mais perto assim do celular para eu ver melhor seu rosto. E os comentários não tampar seu rosto também. Olha se você consegue abaixar um pouquinho a câmera, senhora. Ai, perfeito. Para quem tá vendo aí, tá tudo ótimo? É porque eu tinha organizado tudo para o celular deitado, né? Aquelas pessoas que entendem de Não. internet. O bom da ao vivo é isso. Todo mundo vai vendo o fluxo, nós não seguimos. Aí, deu? Acho que chega mais um pouquinho, tá? Chega só mais um pouquinho perto de você. Isso, que aí fica seu rosto fica bem centralizado e todo mundo consegue ver essa beleza toda, né? Não pode ficar nada, nada, nada. Aí, isso, tá perfeito. Maravilhoso. Gente, presta atenção, você sabe isso do tá. Vamos conversar, vamos conversar. Ó, eu vou fazer uma apresentação da Sá, para quem não conhece a Sá. E antes disso, vamos fazer uma oração primeiro para Deus entrar nesse momento. Vou desligar nossa musiquinha aqui de fundo, para a gente já entrar no Espírito e Deus nos usar aqui grandemente. Vamos lá, todo mundo que está aí, peço para nos ouvindo, né? Peço para fechar os olhos e interceder por tudo que nós vamos viver aqui nesse momento, tá? Feche os olhos. Jesus, obrigada, Deus, por mais esse momento de cuidado do nosso jardim, Deus. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Jesus, por o Senhor nos interceder e nos direcionar nesse momento de live, Pai. O Senhor sabe que tudo aqui é sobre o Senhor. O Senhor sabe que estamos aqui entregues para o que o Senhor deseja. Te peço, Pai, que o Senhor direcione tudo que deve ser falado aqui. Toma posse, Deus, do meu corpo, da minha fala, da fala da Sá. Que o Senhor toque todas as casas que precisam estar aqui presentes, Deus. Que o Senhor toque todas as mulheres que precisam estar aqui ouvindo tudo que o Senhor deseja falar, Pai. Que o Senhor nos elimine, que o Senhor nos guarde, que o quebre agora. Em nome de Jesus, tudo que o inimigo possa armar para atrapalhar este momento, Deus, de glorificação do Senhor, de entrega de toda a experiência que o Senhor entregou passar, Pai. Usa Sabrina, Jesus. O Senhor sabe tantos anos que ela vem nessa caminhada de experiências de tantos ângulos, Deus. Usa Sabrina hoje, Deus, para falar como mãe, falar como mulher, falar como filha, Pai. O Senhor nos use nesse momento e nos direciona. Que tudo seja conforme a vontade do Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, ó, a Sá é flor do nosso jardim. E a gente fez uma descrição ali, né, Sá, para apresentar a Sabrina para quem não conhece ela. Mas o meu som tá um pouco abafado. O meu som? Peraí, que nós temos que deixar o áudio perfeito. Peraí. Eu acho que eu vou tirar um fone que talvez melhore. O meu cabelo tá abafando aqui. Olha se melhorou. Vocês me falam que na hora que a gente pegar o embalo aqui, a gente não para mais não, sabe? Na hora que a gente pegar o embalo aqui, não para mais não. Melhorou? O áudio? Estão conseguindo ouvir? Envia alguma mensagem. Tô chiando, Jéssica, mas tá bom. Tá chiando um pouco? Tá. Deixa eu ver se for. Melhora? Sem fone é melhor. Melhor? Melhor, muito melhor. Ah, então acabou. Eu pensando que o fone ia ajudar, não tava atrapalhando. Não, acabou. Ajusta a luz. Ó, bom, a Sabrina, nossa Sá, ela é flor do jardim, mas também é formada em enfermagem. Eu fiz a anotação aqui, Sá, para ficar tudo alinhado para todo mundo se conhecer profundamente, a gente fazer uma introdução, tá? A Sá também é formada em enfermagem, pedagogia, é mãe atípica, nós vamos mergulhar nisso também. E há 17 anos, seu filho, Gustavinho, lindo, sofreu traumas durante o parto, ocasionando paralisia cerebral e uma transformação em toda a família. Ela tem muito a nos ensinar como mãe, mas principalmente como mulher e com todas as experiências grandiosas que a Sá tem de vida. E a Sá também é mãe da Gabi, esposa do Gustavo. Ela é luz, maravilhosa por dentro e por fora, cuidadosa, muito carinhosa e sábia. Como nós sabemos, né, Flores? Tanto que Sabrina é sábia e deixa a gente assim, respirando fundo de todo o aprendizado e ensinamento. Nós, o Jardim, é um privilégio tê-la conosco.
A Sá também é muito focada, determinada, um exemplo de mãe, mulher e é muito abençoada. Nós somos muito abençoados entre vocês, viu, Sá? Bom, deixei ela um pouco sem fala ali, porque eu peguei ela de surpresa, que ela não sabia que eu ia falar isso tudo. Verdade. Ela não sabia que eu ia falar isso tudo dela. Bom, nós vamos falar da Sá como mãe do Gustavinho, mas também como mãe da Gabi, como esposa, como mulher. E a gente vai mergulhar um pouco, né, na área profissional da Sá também. E como filha de Deus. A Sá tem muito a entregar para nós. Nós tivemos uma conversa, né, Sá? Uma videochamada para a gente alinhar mais um pouco. Eu já sabia da história dela. E a gente teve essa conversa e a Sá, assim, mais uma vez me deixou sem fala de tanto que ela entrega. Muito obrigada, viu, Sá, por esse momento de Eu estar com você e vamos que vamos. eu que agradeço o espaço, e agradeço estar junto com as meninas no jardim. Maravilhoso. Ó, eu tenho muitas perguntas para fazer para a Sá. Nós temos muito para absorver dessa mulher. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem colocar aqui nos comentários, porque eu estou vendo tudo aqui. Nós estamos vendo, né, Sá? E assim a gente vai fluindo. A gente tem um norte aqui do que a gente, né, vai falar, do que a gente quer mergulhar. A gente está nesse mês de celebração do aniversário do Jardim. O Jardim, a gente fala muito, né, Sá, sobre esse lugar de cuidar de todas as mulheres, como mães, como filhas, como esposas. E é sobrenatural tudo que a gente vive no nosso secreto, de como uma aprende com a outra de diversas formas, né, Sá? A Sim. Sá tá com o Gustavinho aí há 17 anos. Nós vamos mergulhar mais para vocês entenderem toda a história do Gustavinho, do que a Sá e a família dela passou. Mas a Sá também vem somando como esposa, também como mulher. Então, é muito importante, né, Sá, a gente colocar esses vários ângulos do cuidar, esses vários ângulos de entendimento de cada mulher. Então, eu acho que para a gente começar, Sá, vamos. Eu coloquei aqui algumas perguntas que acho que a gente tem que trazer para você trazer sobre sua vida, a gente mergulhar em cada detalhe. E eu acho que a gente pode começar assim, quem é a Sabrina, né? Para todo mundo te conhecer, quem é a Sabrina? E eu acho que a gente já pode introduzir assim, quem é a Sabrina também, antes e depois de tudo que aconteceu com o Gustavinho. Então, se você quiser também já introduzir sobre tudo que aconteceu, e aí assim a gente vai fluindo. Tá. Bom, é a pergunta mais difícil, né? Quem é Sabrina? A gente já até conversou sobre isso. A Sabrina é a mãe do Gustavinho. A gente depois. Eu não me lembro, né, assim, eu não lembro de mim antes, né? De ter o Gustavo e a Gabriela. Mas porque a vida muda tanto que você só consegue entender, ou lembrar, ou vivenciar o que aconteceu depois. Né? A Sabrina de antes, ela nem existe mais. Então eu não sei nem te falar quem era a Sabrina antes. Era uma menina comum que sonhava em formar, trabalhar, né? E de repente tem um terremoto, não, eu falo que é um furacão no meio da vida, né? Porque eu engravido do Gustavinho, e aí no parto, foi um parto normal muito difícil, forçado, e o Gustavo teve vários problemas. Então a gente no início dos primeiros meses, a gente sabia que o Gustavo tinha alguma coisa, mas a gente não tinha definição de diagnóstico. Nós tínhamos noção de trauma do parto, de tudo, mas a gente não tinha muita noção do diagnóstico, do que estava tá ruim da ideia. Então, Eu tô conseguindo. Agora que você aproximou mais, ficou melhor. tá. Então, vê se melhora. Mas pode afastar um pouquinho pra você ficar mais confortável, porque tá dando pra ouvir. Melhorou. Aham. Então, a gente, depois fomos buscar o diagnóstico. Gustavo, desde sempre, fez fisioterapia, assim, saiu do hospital, porque a gente sabia que tinha alguma coisa. Fono, ele já nasceu com a sucção débil e tal. Então, muitos cuidados já foram feitos logo após o nascimento, mesmo sem termos um diagnóstico fechado. E começamos aquela busca de profissionais, de quem queria ajudar, quem queria cuidar. E aí, com 8 meses, ele fez a ressonância.
Tudo durante esse percurso, tudo foi problemático, sabe? Porque você começa a lidar com profissionais diferentes, cada um com a sua jeito de lidar com a situação, até a gente encontrar alguém que realmente nos conduza para o caminho assim, que a gente achava que também condizia com a nossa vida, né? E aí a gente fez a ressonância do Gustavo, trocamos de profissional que estava atendendo ele, era uma neuropediatra. A gente foi buscar outro, e aí nesse momento a gente começa a buscar. Deixa eu ver o que a Dedé está falando aqui, que eu não estou conseguindo. Ai, porque o som tá. É porque o celular tá apoiado na mesa da ideia. Mas aqui eu tô conseguindo ouvir direitinho. Não, até que não está apoiado. Precisa de um apoio. Não está dando para ouvir melhor? Eu tô conseguindo ouvir bem. Tá fluindo. Tá fluindo. E aí a gente faz esse busca desse outro profissional, que aí começa realmente a nossa, eu falo, a nossa vida pós-diagnóstico, né? E eu lembro do dia do diagnóstico, assim, foi muito forte para a gente, porque a gente tinha noção do que tinha, mas não sabia a extensão do que era. Aí nós pegamos essa ressonância, o Gustavinho já fazia fisioterapia, então a gente lá na clínica de fisioterapia, nós buscamos lá um profissional de referência, nos foi dado, e aí quando a gente chega nesse profissional, o doutor Luiz Fernando, e aí levamos a ressonância. Foi eu com o Gustavinho e meu marido, Gustavo. E levamos a ressonância. Nesse dia entregamos para ele a ressonância, e meu marido, quem conhece sabe, ele é muito enfático, sabe? Ele chegou e já falou com ele, olha, eu estou aqui com essa ressonância, mas eu quero que o senhor me fale o que esse menino tem. Eu quero que o senhor me fale tudo. Eu quero que o senhor me descreva tudo. E o Gustavo estava no meu colo e ele falou assim, esse menino aqui, ó, que está no colo dele, é meu filho, independente do que o senhor me falar. Eu quero só a verdade e eu quero entender o que nós vamos fazer para ajudá-lo. Aí o médico foi lendo a ressonância e explicando para a gente tudo. Enfim, o que tinha de positivo era que ele enxergava e ouvia. Então ele falou, olha, o que tem de bom é que ele enxerga e ouve. O resto, tudo tinha problema. E aí, o Gustavo perguntou para ele, falou, e se fosse seu filho, o que o senhor faria? Aí ele falou, eu investiria tudo que eu tenho em terapia. Então, se fosse meu filho, todo o meu dinheiro seria voltado para que esse menino fizesse terapias. Fono, físico, EO e todas que existiam. E assim nós fizemos. A gente chega em casa com o Gustavinho e aí a nossa direção é só para isso. Então, aquela fisioterapia que ele já fazia na clínica, a gente intensificou com outros tratamentos. E nós também, uma tia minha me indicou uma amiga que era uma amiga de infância que estava morando em frente à minha casa, que eu nem sabia, meu apartamento, e ela estava fazendo a especialização em neuropediatria, que é a Karen. A Karen veio como um anjo mesmo. A Karen veio somar. Se não fosse a Karen, o Gustavinho não estava. Então, eu achei que eu não ia mencionar, mas eu vou mencionar o tempo todo. Se não fosse a Karen, o Gustavinho não estaria do jeito que está, porque ela abraçou ele mesmo como filho, ela me ajudou demais como mulher, porque a gente se perde, né? E aí a Karen me motivou a estudar, o caso do Gustavo, sair, porque a gente mergulha, são vários processos. Uma coisa que eu falo com Jéssica é o seguinte, que a vivência, a gente não compartilha a vivência, a gente divide, porque compartilhar é quando você consegue viver junto, né? E quando eu conto a minha experiência, eu estou dividindo, eu estou só contando, as pessoas não têm noção, não conseguem acompanhar o que realmente acontece dentro da pessoa, da situação que está vivendo. Então, por isso que quando a gente começa a contar alguma coisa, e antes de pré-julgar ou julgar essa mulher, a gente precisa acolher e entender que é a experiência do momento ali. E nesse momento, a Karen conseguiu vivenciar como é que estava acontecendo, porque ela estava lá no dia a dia. Então, ela me acolheu também. Foi muito importante para mim, porque eu comecei a estudar. Eu fiz com ela vários congressos de paralisia cerebral, comprei vários livros. Eu fui entender todo o processo do Gustavinho, de como encostar, como pegar, por que chorava tanto, sabe? E aí que a gente começa a dar uma luzinha assim de como lidar com essa situação. O quarto do Gustavo, até então era um quarto sonhado para uma criança, né? Assim, com processo de desenvolvimento normal.
aquele quarto ali, quando eu cheguei em casa, depois de tudo que a gente ouviu do médico, não fez sentido nenhum mais pra gente. Assim, era de olhar e desesperar. Sabe? Meu Deus, isso aqui não faz parte da nossa vida mais. É um furacão. Passa aquele furacão mesmo. E aí, no meio desse furacão, você tem que construir um banco. O furacão, ele está ali, você ainda assim precisa construir um banco para você entrar lá dentro. Sabe? Você tem que ter força para isso. O sentimento é muito esse mesmo, de buscar força e no meio daquele vento todo. E nós fizemos. A gente tirou o quarto todo, a gente doou. Aí, nessa época, um amigo do Gustavo, a mulher estava grávida, no início de gestação, e a gente foi perguntar para ele se ele não queria o quarto. Porque assim, nunca tinha usado. E ele falou, nossa, ótimo, para mim vai ser muito bom. E, então ele buscou todo o quartinho, e a gente, aquele quartinho, foi transformado, então, numa sala de fisioterapia, porque a Karen atendeu o Gustavo em casa. E a Karen, ela sempre muito... Não, a Karen é uma pessoa maravilhosa, com espiritualidade muito aguçada, assim, muito Deus o tempo todo com ela. E ela nos ajudou a ir adaptando as coisas, porque os materiais da fisioterapia são muito caros. E a Karen, o pai dela, adaptou uma cadeira. O meu pai mandou fazer os rolos lá em Patinga, no capoteiro. O meu sogro mandou fazer os banquinhos na madeireira lá. Então, assim, a gente foi adaptando os equipamentos de físio, colocamos espelhos e cada vez buscando uma coisa. E a Karen cada dia chegava com a ideia nova. E a gente foi ali adaptando aquele quarto para que fosse a continuidade do tratamento do Gustavo. E deu muito certo, porque o Gustavo evoluiu, cada dia foi evoluindo, e a gente buscando meios de lidar com a situação, e aí Deus foi colocando outros profissionais, a pediatra do Gustavo nos ajudou demais, a doutora Rita, porque ela foi adaptando também a nossa realidade, porque a gente tem que entender o seguinte, a criança passa por aquilo, mas a gente tem que ter vida, assim, você tem que caber dentro da sua casa as expectativas. Porque acontece que as pessoas vão criando meios de tratamento ou de lidar que muitas vezes não cabem dentro da sua casa, não faz sentido para a gente. Então, por exemplo, eu nunca aceitei, mesmo se eu não fazer de tudo para que o Gustavinho não entre com sonda, para poder alimentar. E fizemos de tudo mesmo. E a partir daí, gente, a gente foi buscando meios que as pessoas falavam assim, vocês são doidos. A gente buscava farinha de criança desnutrida no posto de saúde, lá em Patinga que tinha, e aí uma amiga pegava pra gente, que era a irmã do meu cunhado, a Gisele, pegava pra gente no posto, e a gente trazia comentários de alimentação do Gustavo. Então, assim, nós buscamos todos os meios possíveis para adaptar o que a gente pensava de certo. Muitas vezes a gente fazia coisas assim, e nem a pediatra não aceitava tanto. Eu falei, mas nós vamos fazer, porque assim não vai dar certo. E graças a Deus veio. Maravilhoso. Com quantos anos você estava com quantos anos quando o Gustavinho nasceu? Eu tinha 25 e o marido 27. 25 e 27. Se a gente for olhar, né? Nós com 25 e 27, a gente está na juventude ainda. Então, veio como literalmente um furacão, né, Sá? E vocês direm que a Sá tem muito para entregar, né? De todos os anos de experiência, o Gustavinho hoje está com 17, né, Sá? 18, fez 18. Super, super ativo. E a Sá, né, Sá, você comenta muito sobre o romantizar o cuidar. Traz um pouquinho para quem está aqui ouvindo sobre esse aspecto do romantizar o cuidar. E você já até falou um pouco aí, né? Sobre o que é essa realidade, né? E o que a gente tem que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, nos guiar da forma certa, né? As pessoas que estão dentro da realidade e as pessoas que estão fora também, né? Isso. Eu falo com a Jéssica, eu tenho que tomar muito cuidado para conversar, porque eu não romantizo o cuidado. E isso, às vezes, vem contra a gente, porque parece que você está contra a situação. Então, às vezes, a minha maneira de falar, fala assim, nossa, mas você não gosta do seu filho? Nossa, você ajudá-lo de outra forma. Eu falo, não romantizo o cuidado. O cuidado, ele é dificílimo, gente. O cuidado, ele é dispendioso. Você vive em função disso. A minha vida é em função do meu filho. E isso é trabalhoso, isso é difícil, isso é danoso, sim, sabe? Eu não falo que eu estou num lugar privilegiado, não estou. Estou num lugar de mãe que qualquer mãe faria.
Você se sente melhor do que muitas? Às vezes até me sinto mesmo. Porque você se depara com mães, assim, com as reclamações, você fala assim, ah, não é possível. Né? Você não tem força para isso, sabe? Assim, eu julgo sim, não vou falar mentira. Muitas vezes eu dou uma olhada assim, ah, sério? Então tá bom. Mas outros, o cuidado, ele é muito complicado a gente ficar romantizando, porque às vezes a pessoa está no... você quando compartilha, ou quando você vai dividir o que você viveu, você acaba se você achar que não, porque isso está bom assim mesmo, e você acaba trazendo para essa mulher um lugar que ela não está vivendo aquilo, ela está desesperada. Porque você viver em função do outro, viver em função dessa situação, muitas vezes ela é desesperadora mesmo, né? Então eu falo, eu não romantizo isso. É um cuidado que é difícil, que não é fácil e é dispendioso, sim. E a gente tem que ter Deus mesmo, colocar Deus, porque Ele vai cuidar da gente, vai dar força para a gente conseguir chegar, né, a um ponto. E aí, diante disso, eu até comentei com o Jéssica, que às vezes a gente reclama e a gente vai vivendo a nossa vidinha ali dentro de um furacão. Você está dentro de um furacão, né? Você está tentando construir um bunker ali, tentando lá dentro conseguir ficar ali, mas você tem que sair lá fora de vez em quando. E aí, você vai vivendo o seu furacão e vai achando que aquilo também é o máximo que existe. Então, eu até contei para a Jéssica que a primeira vez que eu tomei várias, assim, né, cara, assim, na vida, porque o Gustavo tem 18 anos, foram mais de 12 anos em salas de fisioterapia. Então, a minha vida era levar o Gustavo e ficar esperando a sala de fisioterapia, eram 3 horas de terapias diárias. Então, foram 3 horas ali, convivendo com outras mães, com outras famílias. E aí, uma vez, o Gustavo era muito pequenininho, e eu cheguei muito cansada na clínica, aquele dia estava exausta, cansada, mal-humorada. E aí eu falei, as mães conversando e tal, eu fui falando assim, eu comecei, nossa, eu estou muito cansada, não sei se eu vou dar conta. Assim, Gustavo mexeu a noite inteira, não me deixou dormir. Foi, nossa, tá muito difícil essa semana. E fui reclamando. Aí uma mãe falou assim, nossa, que legal, mas ele mexe sozinho? Nossa, que ótimo. Você acredita que a minha hoje, à noite, ela abriu os olhos e me olhou? Aí eu, pronto. Respirei fundo e falei, meu Deus, eu aqui reclamando que meu filho mexe demais, que meu filho é muito ativo. E aquela mãe, achando maravilhoso, e a filha conseguiu olhar para ela. E aí você fala, meu Deus, você se põe num lugar assim, de como eu estou, né? O que eu estou querendo, de onde que eu quero chegar, como é que eu vou fazer com tudo isso que eu estou vivendo. E aí, assim, eu estava sofrendo, que é um cuidado dispendioso, mas que a gente tem que tomar cuidado com isso. De achar que o que você está vivendo é o máximo, é o ápice do problema, e muitas vezes não é. E aí isso que a gente compartilhou, né, Jéssica? É, e traz também, né, que a gente pode compartilhar aqui nessa. A gente tem que se policiar, a mãe, mulher, vamos colocar as esposas também, as filhas que estão nessa posição de cuidar, né? Para a vida não levar, para a gente ter consciência, buscar ajuda como profissionais, para a gente mesmo no olho do furacão, né? A gente conversa muito isso no secreto, né, sabe, né? A gente tem as fases, que é a fase que a gente fica no olho do furacão, tem a fase que a gente já consegue ter um entendimento maior, e assim a vida vai fluindo, tem a ajuda dos profissionais. É muito importante a gente fazer as escolhas certas no caminho, abrir os ouvidos para as pessoas certas, para não embolar ainda mais as coisas, ter total entendimento e dependência de Deus nesse processo. E as pessoas que estão de fora, os familiares, os amigos, as pessoas que estão na rua e olhem a situação, ter esse cuidado e eu acho que a gente pode falar esse amor, né, Sá? Diante do que você está vendo, diante do que você está passando, porque o romantizar envolve isso também, né? A gente tem que ser realista na situação, a gente tem que ter cuidado com o próximo do que a gente está vendo ali, o que está passando e ser pé no chão, né? Para resolver isso tudo. E a Sá tem um ponto, né, da pedagogia, né, Sá, que eu acho incrível, que eu quero muito que você conte aqui para nós, Sá, sobre a formação. E ela já comentou um pedacinho sobre os congressos. Dona Sabrina foi para congresso, gente, foi fazer curso. Com o Gustavinho, como enfermeira, a enfermagem me ajudou muito, assim, com o Gustavinho no princípio, né? No manejo, tudo. Então, assim, ela me trouxe muitas facilidades, me ajudou muito.
Muitas vezes sem lei é ótimo, é melhor ainda, do que você saber o que está acontecendo. Mas, assim, o cuidado foi muito bom. Como que veio a pedagogia? Quando o Gustavo já tinha uns 2 para 3 aninhos, e aí a gente estava vivendo muito o Gustavo mesmo, que era para ser vivido, o neuro dele falou com a gente comigo o seguinte: Sabrina, eu preciso que você engravide de novo. E aquilo para mim foi, como assim? Ele falou, você merece ter outra gestação. Você merece vivenciar isso de outra forma. Você não teve um problema genético, você não teve nada que vai te atrapalhar. Sua gestação foi toda normal. Então, assim, você merece ter uma gestação normal para você também, que essa criança precisa de ter alguém para dividir a atenção. Né? Porque a gente estava muito. Eu até contei para a Jéssica que a gente vigiava tanto o Gustavo que até hoje eu não consigo. Eu sei quantas vezes ele virou na noite na cama, até hoje. Ele dorme no quarto dele, eu durmo no meu, mas do meu quarto a noite inteira eu sei se tossiu, eu sei se espirrou, eu sei se virou na cama, por que virou, sabe? Então, assim, a gente. E isso era muito intenso. Então, o médico fala assim: vocês precisam também tirar um pouco de tempo dessa criança para que ela se desenvolva também. E aí eu começo esse processo, então, de querer engravidar. De precisar engravidar, porque também ele falou para mim o seguinte: ó, eu só vou te aceitar aqui no consultório de novo grávida. Eu só vai aceitar aqui grávida. Foi um intimato! Aí comecei a tentar engravidar de novo, e aí eu precisava também como é que ia ser, porque a gente começa a ouvir, e aí, como que eu vou fazer? Como é que vai ser com o Gustavo, né? E fui buscar uma escola. Então, assim, a Karen falou assim, tem uma escolinha no final da rua. Quem sabe você não vai lá? E a gente consegue levar o Gu, e aí a gente vai adaptá-lo, eu vou ficar lá pelo menos umas 3 horinhas. Isso vai ser bom para você ter um momento com o Gabriel e tal. Tá, vamos tentar. Quando eu chego nessa escola, com a Gabriela, assim, gente, eu não tinha nem engravidado ainda, mas eu tô, né, com a criança que vai nascer e tal. E aí, quando eu cheguei nessa escolinha, a dona da escola me recebeu e eu fui, contei caso para ela, muito inocente, contei caso para ela. Ela me olha e começa a falar comigo assim: bom, então na turminha de 2 anos, 3 anos, eu não posso colocá-lo, porque ele vai atrapalhar a minha sala. Eu posso colocá-lo na turma de 8 meses. Porque aí, olha bem, ela que eu entrei na sala de 8 meses, eu falei: meu Jesus, você tá doido? Não tinha nada, tinha um tatame no chão. Eu falei: mas o que você vai fazer aqui na sala de 8 meses? Ela porque se eu colocar na turminha de 2 aninhos para 3, ele vai atrapalhar a minha turma e tal. Enfim, foi começando a falar porque aqui a gente usa o método ciclano, o método ciclano. E eu não sabia de nem o que eram esses métodos. Isso me deu uma angústia. Me deu angústia de receber o não, me deu angústia dela desmerecer, né, aquela criança, desmerecer essa mãe, e de achar que meu filho realmente estava muito mais evoluído que um monte de menino de 2 anos, sabe? Não na fala, mas no entendimento, assim, tanto que ele era estimulado, né? E aí eu entrei nesse processo. Eu sei que quando eu fiquei tão triste, tão depressiva, que quando eu cheguei em casa, eu liguei para a Karen, contei para ela, ela não acreditou. E aí eu falei: eu vou me matricular no curso de pedagogia. E aí eu pedi aquisição de novo título lá na faculdade que eu me formei, exatamente porque eu queria entender que método era esse, o que essa mulher estava falando comigo, como é que eu podia respondê-la, porque, na verdade, até falei isso com a Jéssica, na última vez que a gente conversou, eu imaginei que eu, sabendo os métodos e tudo isso, ia me ajudar muito. Claro que me ajudou. Mas a gente como mãe, a gente esquece que ser mãe, né? O mãe sempre vai florescer primeiro. Então, assim, muitas vezes eu recebi outros nãos depois, de várias escolas, e eu não consegui nem lembrar que eu podia debater com essa mulher, com essa professora, ou com essa pedagoga que estava lá, e que eu também era uma pedagoga. E a gente o lugar de mãe, ele grita muito mais, né, Jéssica? Porque a gente não consegue ser. A primeira coisa é o mãe. Então, assim, eu fiz a pedagogia, me ajudou muito, me ajudou, inclusive, porque eu sou tutora do Gustavo, né? Eu me coloco como tutora, eu tive que estudar tudo. O Gustavinho, eu fui professora dele, a escola dele. A inclusão, ela é uma coisa utópica, não existe essa inclusão. Essa criança é colocada na sala e não há para essa criança um trabalho objetivo, específico, né? Você encontra alguns profissionais que fazem, outros não.
Então, você tem que ir se adaptando à escola. Na verdade, é interessante que a família se adapta à escola. E a família se vira nos 30. Eu tenho amigas que passam pela mesma coisa. A gente tem que buscar meios o tempo todo de que essa criança se desenvolva, de que essa criança acompanhe aquela turma o máximo possível. E o que eu fiz foi, eu chegava da escola e eu estudava com ele a matéria que ele tinha visto na escola de manhã. E aí, para isso, eu tinha que estudar, porque a formação de pedagogia me dá essa bagagem toda. Então, assim, eu abri o livro, pesquisava a matéria, buscava mesmo. Eu tenho o tio Luiz, que é professor de matemática, coitado do tio Luiz, eu mandava para ele assim, tio, como que eu ensino isso? E ele me ligava, falava, Sabrina, ensina assim, assim, assim. Tio Luiz, essa questão, como é que eu resolvo? Matemática para mim é um caos. E aí, como é que eu resolvo? Aí ele me ensinava. E os outros, eu ia buscando, Sabrina, olha esse professor. E aí, assim, ele me ajudou muito nisso, nesse processo todo com o Gustavo sobre a matemática, porque ele me ensinava a ensinar. E diante dessa bagagem toda, eu em crise existencial, que eu precisava trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, hoje eu dou aula particular, sabe? Já tenho 5 anos. Eu dou aula particular até no ano, de todas as matérias, acompanho os meninos, e assim, foi para mim, hoje virou até um meio de trabalho, sabe? Que me ajuda muito a sair um pouco a me encontrar. Essa primeira pergunta, quem é você, sabe? E aí, esse processo agora que eu estou de dar essas aulas particulares, me trazem a Sabrina. Nesse momento, eu não sou mãe de ninguém, eu sou eu mesma trabalhando, né? Isso para mim foi muito importante. Muito forte, né, Sá? Imagina. Que veio aquele caso, né? Quando a gente fala, eu sou enfermeira, eu nem falo que eu sou pedagoga, porque eu nunca trabalhei efetivamente, mas eu sou enfermeira, e aí o mãe vai gritar. Assim. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas o mãe vai gritar. Contei para Jéssica que quando Gabriela era mais nova, tinha 1 ano e pouquinho, eu dei para ela um pedaço de pera, e aí ela engasgou com a pera. Eu estava na cozinha com ela e eu dei um pedaço, que eu olhei para ele, eu vi que ela estava engasgada. E eu comecei a gritar. Gustavo, vem cá, gritei meu marido. Gustavo, Gabriela engasgou, socorro. Você pegava a Gabriela, sacudia a Gabriela. Aí meu marido de longe veio falando, Sabrina, pelo amor de Deus, você é enfermeira. Oh, é mesmo? Aí eu parei, peguei a Gabriela, coloquei na minha perna, fiz a manobra e desengasguei ela. Mas assim, o mãe, ele sempre vai ficar. Sempre primeiro é a mãe. A mãe que está ali para tudo. Então, muitas vezes, você ter o conhecimento específico na hora do aperto não te ajuda muito, não. Não, e vira uma leoa, né? Vira uma leoa, vira uma leoa. E eu acho que as mães, né, atípicas, elas se colocam no lugar de mães também, igual você falou ali no início, né? É cada coisa que vocês passam que multiplica. Eu acredito assim, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que multiplica ainda mais todo esse sentimento, todo esse amor e toda essa resolução diante de tudo que acontece, né, no processo. Essa fase do Gustavinho, né? Você ajudando ele na escola, nas atividades da escola, foi até agora há pouco, né? Até a fase de adolescência. Na verdade, assim, eu fui muito ativa até o nono. No segundo grau, primeiro ano, eu tive que ser muito ativa. Depois, a gente começa a encarar a vida de outra forma, assim. Você fala assim, gente, aí o segundo, terceiro ano eu não dou conta mais. O que ele vai dar conta? Você começa a se perguntar assim, aonde que ele vai chegar? Né? Porque a realidade, ela bate na porta da gente de uma maneira assim, ela não bate na porta, ela bate com a porta na cara da gente, né? Ela é cruel. E aí você começa a se perguntar até onde, para quê, por quê, né? E aí, agora no segundo grau, a gente entende que o Gustavo ele vai buscar o caminho dele de outra forma. Né? A gente entende que a realidade, por exemplo, de uma prova de Enem, talvez não seja para o Gustavo o que a gente esperava, que talvez não vai ser essa realidade. Estou tentando colocar o telefone para carregar, para poder descarregar. A gente nem. E aí, então, essa realidade de Gustavo fazer um Enem, isso talvez não seja realmente o que vai acontecer. Então, eu, sinceramente, dá uma tranquilizada no espírito, uma acalmada, para que você não entre em parafuso também. E entende o seguinte, está na escola, aí eu tenho contato direto com a escola todos os dias, aquela coisa, de muito de sacrifício até hoje, tá? Não é fácil mesmo, a gente acaba se penalizando muito ali, e a escola também. O nosso, como diz, o nosso
A coisa ali não é fácil, não. Ele é confusão diária. É. Mas, e agora, depois do segundo grau, agora a gente vai ver o que o Gustavo quer, ou como é que vai ser, o que nós vamos organizar a vida dele. O Sá compartilha um pouco que a gente já conversou sobre isso também. Até no jardim, né? No nosso secreto, você já comentou com todas as flores sobre esse processo do Gustavinho na escola. Ele, né, de forma individual, com os amigos, com as pessoas em volta. Como que foi esse processo e como que você e seu marido, Gustavo, lidaram com isso tudo, né? Que é algo que a gente vê muito, né? Compartilhando, né? As crianças quando vão para a escola, com as limitações físicas, como é que foi o processo dele, como que vocês validaram, lidaram, e se você puder deixar alguma dica, né? Porque eu creio que muitas mães têm essa angústia, né? Como que vai ser, como é que é o processo, como lidar, como escolher. Na verdade, é o seguinte, eu sempre Você achei, quer ajeitar aí? Conseguiu ajeitar? tô tentando, porque toda vez, eu sempre achei, sinceramente mesmo, que a fase mais difícil do Gustavo seria no início, quando a gente estava lidando ali só com a parte do tratamento dele, com médicos e terapias, o desenvolvimento dele mesmo, desenvolvimento físico ali, né? Depois que começou essa fase de escola, isso pra gente, mostrou para a gente que não, a luta ali seria muito maior, a luta seria diária, né? Porque esse processo de inclusão, ele não é real. A gente tenta a inclusão, as mães que têm crianças atípicas, eu acho que todas vão enfrentar os mesmos problemas. A escola manda para a gente todo o problema, porque ela realmente, a escola, ela é deficiente, né? Ela tem a incapacidade de receber essas crianças com excelência, né? Elas têm a capacidade de lidar com crianças com transtornos diversos dentro de sala, com crianças que são imperativas. Então, assim, são muitos alunos por sala, o professor tem que dar conta de tudo, adaptar para cada um. E eu não tiro, eu não coloco a responsabilidade só na escola, não. Eu entendo a dificuldade. O sistema, ele não é feito, ele não é programado para receber crianças com deficiência mesmo. Então, uma das maiores dificuldades da minha vida foi com relação às escolas. Eu recebi muitos não, muitos, muitos, muitos. E a minha intenção com o Gustavo sempre foi assim: eu quero que meu filho seja feliz. Eu nunca almejei nada além. Então, desde que eu recebi o diagnóstico do Gustavo, eu ali naquele berço que ele nunca usou, deitei ele naquele berço e só falei com ele: meu filho, você vai ser feliz. Porque eu vou fazer de tudo para você ser feliz. E aí eu faço, até hoje. Então, a escola, eu sempre busquei isso, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que ele esteja aqui dentro. Eu não quero que ninguém receba obrigado. Eu nunca entrei com processo para receber Gustavo, apesar dos nãos. Porque eu queria que ele fosse recebido, acolhido. E aí, a gente achou uma escola, foi até uma indicação de uma prima da minha cunhada, Ana, e foi a melhor escola da vida, sabe? Chamava-se Despertar, aqui no bairro aqui em Belo Horizonte. A Cláudia, a diretora, a dona da escola, nossa. Então, assim, o Gustavo viveu o primeiro ano até o quarto ano muito bem, porque era uma escola diferenciada, era uma escola que recebia as pessoas com deficiência, que fazia a inclusão com deficiência. Então, eu falo que naquele momento eu entrei num mundo assim, diferente, um mundo mágico mesmo. Elas me apoiaram, inclusive na minha faculdade, então eu fazia meus estágios lá. Olha, gente. Me ajudaram muito. Só que a escola fechou. Por motivos financeiros, a escola fechou. Então, quando o Gustavo ia fazer o quarto ano, eles me chamaram, eu estava no terceiro. A escola ia fechar em agosto, início de junho, elas me chamaram e falaram: Sabrina, aí não renovaram o meu contrato de estágio e explicaram que a escola estava com processo financeiro e iria fechar. Gente, meu mundo caiu. Era como se eu vivesse num mundo mágico e de repente fosse jogada para fora. Sabe aquele passarinho que foi jogado para fora do ninho? Eu me senti assim. Eu tive que aprender a voar e aí foi difícil. Porque eu comecei a buscar escolas que fossem receber o Gustavo. Ele estava com quantos anos nessa fase? Ele ia para o quarto ano, estava com 9, e a Gabriela ia para o primeiro ano. E aí eu comecei a procurar escolas. Fizemos vários testes em várias escolas, entrevistas.
E eu fiz muito, e aí foi uma das fases mais desesperadoras da minha vida mesmo. Foram meses muito difíceis, assim, de junho até eu conseguir, no meio de outubro, uma escola que aceitasse o Estado. Nossa, eu achei que eu ia morrer. Nossa, foi muito ruim mesmo. Aí não tinha nada que te ajudava. Você não consegue, você chega no lugar, você é mãe, você não consegue, sabe? Eu fui em escolas que a diretora falava assim, peraí, deixa eu ver. Então eu tenho que pensar em receber o Estado como uma criança que quebrou o braço, né? Como que eu vou fazer? Meu Deus, sabe? Eram coisas que você ouvia que você não acreditava. Chegou uma vez numa escola aqui, eu fui, o Gustavo fez o teste, a Gabriela fez o teste, e aí ela foi me apresentar o resultado do teste. Quando eu cheguei para ver o teste, ela me falou assim, olha, eu não sei se eu tenho condições de receber o seu filho, porque, veja bem, ele demorou 25 minutos para ler o texto. Olha aqui, ele fez a matemática aqui, ó, mas aqui você vê, ele não colocou reais, ele fez a soma certinho, colocou o valor da e não escreve, né? Então ele dita para a pessoa fazer. Aí ele ditou a soma certinho, eu lembro que ele somou, só que ele não falou reais, ele não escreveu a palavra reais, que era dinheiro. Então eu não posso aceitar. E aí a Gabriela tinha várias palavrinhas, aí tinha várias imagens e eu lembro do brigadeiro. Tinha uma foto de um brigadeiro, ela colocou a letra O. Aí ela falou, tá vendo a Gabriela? Olha bem, ela já escreveu o O do brigadeiro. Meu Deus. Aí eu saí dessa escola assim, É inacreditável o negócio. É inacreditável. O Gustavinho fez as contas, só não colocou reais. Ele demorou 25 minutos para ler o texto. A Gabriela escreveu O no brigadeiro e estava apta. Diante de várias coisas ela não tinha feito. Ela tinha dado tudo. Aí eu saí da escola e ali eu vi que eu precisava de ajuda, que eu estava entrando nesse que eu desejei a morte de todo mundo que eu vi na frente. Saí, tomar que se morra, eu saí desesperada. Quando eu entro dentro do carro, eu fecho o vidro e eu começo a gritar igual uma louca. Passou uma moça na rua, foi me olhando assim. Não, imagino. O turbilhão de sentimentos, velho. Aí eu ligo para uma tia minha, que me ajudou muito, e a tia, Sabrina, estou indo para aí. Aí ela começou a vir comigo e a fazer comigo as entrevistas, porque eu precisava de um apoio emocional, não estava dando conta sozinha, mas estava entrando em desespero. E a gente foi em várias escolas, e ela foi comigo, e até que a gente achou a escola que eles estudam hoje, até hoje. O Arnaldo aqui, que recebeu o Gustavo super bem, e que mesmo diante de todas as dificuldades, eles tentam, sabe? Ajudar da melhor forma e aprimorar. Com relação, por exemplo, aos amigos, a gente teve alguns problemas de bullying, poucos, mas assim, a gente mesmo conseguiu resolver. O Gustavinho mesmo resolveu. O Gustavo é muito interessante, é uma criança muito interessante. Ele teve um caso de um amigo que começou a fazer bullying com ele há uns 3 anos. Essa menina não está na escola mais, até saiu. Mas, e aí, o Gustavo enfrentou aquilo sozinho, sabe? Ele mesmo falou para ele, Gustavo, você quer que eu vou lá? Você quer que eu converso? Ele, não, eu já falei com ele que eu vou chamar meu tio, que é polícia. Meu irmão é filho do tio, não. E meu irmão é muito engraçado. Então, o Eduardo falou com ele, não, Gustavo, você pode chamar o tio Dudu, que o tio Dudu vai lá e resolve pra você. Eu já falei com ele que eu vou chamar o meu tio, que não sei o que, eu não sei o cara comigo também, não. Mas meu irmão é a maior pessoa mais boa do mundo. Eu ficava até imaginando, viu, Eduardo? Aí ele mesmo resolveu, mas assim, ele não sofreu muito, não, sabe? Ele mesmo arrumava um jeitinho e fazia. Mas com relação a amizades, ele não tem amigos, assim, tem os colegas. Todo mundo para ele é colega. Cumprimentou o Gustavo mais de uma vez, vira melhor amigo. Querido. Ele não tem meu amigo, ele não cumprimenta todas as vezes. E aí, agora, amigo mesmo, de falar assim, vem cá, pra minha casa, vamos sair, vamos fazer um programa que caiba o Gustavo, você dê conta de fazer? Não tem. Então, é a gente que tem que fazer. Então, os meus amigos são amigos do Gustavo. Então, assim, os meus amigos, minha família, então, assim, a gente todo mundo vai fazer, tenta incluir o Gustavo de alguma forma, para que ele possa sair, que ele possa aproveitar. A minha irmã fica assim, eu vou levar ele no show tal. Aí, agora eu estou indo para parte da minha cunhada, a Mayra, não, nós vamos fazer algumas coisas com o Gustavo, nós vamos levar ele para não sei aonde, e aí eles vão ajudando da forma que pode, sabe? A gente vai para lá o final de semana, meus filhos vão para lá, e meus filhos, o Gustavinho adora os dois, e aí vai lá, o Léo sai com ele. Então, assim, o que acontece é da família se envolve para ajudar. Porque nessa idade, os meninos não têm muito essa ideia de assim, vamos ajudar?
vamos levar. Eles não têm mesmo. A juventude não é, eles são mais egoístas, digamos assim, né? Eles não têm essa visão. Então, a gente tem que ir lidando com o que vai, e a família vai ajudando, graças a Deus, e a gente vai tentando um mês aqui, meus amigos aqui, a gente fica, bom, gente, vamos sair com o Gustavo, vamos levar, e os meninos vão, e aí um bando de 50, 40, tudo na night aí, pra levar o Gustavo. É bom que ele vai levando todo mundo pra juventude, né? Claro. Ele E leva ele, todo e é interessante dele que é o seguinte, ele não liga. Ele não é aquele menino também que sofre por isso, não. Que fala, nossa, mas ninguém, nunca. Muito pelo contrário, todo mundo é amigo dele. Ele gosta de todo mundo. Ele fala, não, mãe, fulano é muito meu amigo, eu tenho vários amigos. Tá? Então ele não sofre, mundo. né? Isso é muito bom. Então é muito Surpreende, né? E entra num ponto que as pessoas muitas vezes chegam, ou elas chegam cheias de dedos para lidar com pessoas com limitações físicas, né? Não sabe como lidar, ou chega com o amor demais que talvez esse amor, né? Às vezes não cai muito bem, dependendo da situação. E eu queria muito, assim, compartilhe com a gente, sabe? As experiências que você já teve com as pessoas, assim, com o Gustavinho, sabe? Porque a Sá, como mãe do Gustavinho, a gente tem, né, no jardim, nós temos as flores que são esposas também, que as pessoas do lado de fora, às vezes, não sabem lidar, e às vezes não precisa saber lidar, e só, igual a Sá já comentou, né, Sá, é só lidar da forma comum, normal. E às vezes o Gustavinho não precisa de ajuda, o Gustavinho só precisa que lida com ele da forma normal, né? Não tem segredo, né? a Jéssica me fez uma pergunta, ela fez uma pergunta assim, como você acha que tem que lidar com o Gustavinho? Eu falei, como que você acha que tem que lidar quando você me vê na rua? Né? Não tem que lidar. Você tem que ver a pessoa como você me vê. Você passa na rua por mim, você tem que me falar alguma coisa? Não, então com ele também não, porque ele é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa com deficiência. Isso não faz dele melhor nem pior que ninguém, né? A gente não tem que buscar meios de ver. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa com deficiência na rua, eu posso até, se eu achar que devo, perguntar, você precisa de ajuda? Né? Geralmente, a gente, quando tem uma pessoa com cadeira de rodas, o Gustavo tem um andador, a gente acaba perguntando, você precisa de ajuda? E pronto, aí você, não, segue seu caminho. Você não tem que parar e falar, ei, que bonitinho! Nossa, olha, feliz. Não, porque é o que acontece com o Gustavo. As pessoas passam e elas sentem na obrigação de olhar para o Gustavo e falar alguma coisa. É impressionante. Eu fico, gente, pra quê? Sabe? Elas me veem o Gustavo e querem falar assim, nossa, mas ele é feliz. A coisa que eu mais escuto, nossa, mas ele é feliz. Não, eu falei, ele tem muito menos problema que você. Ele tem um boleto para pagar. Sabe? Ele vive muito, muito melhor que muita gente. Então, assim, até contei pra gente, a gente frequentava um clube. A gente parou de ir, porque era muito. A gente chegava no clube, tinha que passar pela parte de bares. E a gente queria ir para nadar, o Gustavinho. Quando o Gustavinho passava, o que ele tinha que fazer? Tinha que passar correndo. Ele disparava o andador, um risco dele cair. Por quê? Porque o povo parava, saía, queria beijar, queria abraçar. As senhorinhas, nossa, ele é muito nossa, mas ele é feliz. Teve uma época que ele fingia de surdo e mudo, para não responder. As mulheres falavam, eu falava, pelo amor de Deus, Gustavo, para de fingir que é surdo e mudo, meu filho. Põe a mão, dá a mão para elas, sorri, fala, tô joia, e corre, você pode andar. Mas enquanto mais você ficar parado, mais elas vão chegar. Então, assim, a necessidade que as pessoas têm de parar, e de ver, e de falar. E aí, muitos têm essa ligeirice, vai olhar e falar assim, nossa, o que esse menino está fazendo aqui? Por que esse menino está frequentando esse lugar? Isso acontece muito. Né? A gente já foi em restaurantes que a pessoa trocou de lugar, para não ficar perto. Eu já cheguei em restaurantes que o cara me veio com um cartão de neuro, sabe? E isso é muito ruim. Né? Isso faz com que a família assim, se sinta, nossa, eu devia ter ficado em casa, não devia ter saído. Então, essa coisa de você ver a pessoa com deficiência, você não tem que olhar para ela, não, gente. Ninguém tem que olhar na conversa. Você vê a pessoa, se você quiser oferecer ajuda,
Ok, mas eu falo com a Jéssica que o mineiro tem isso. Ele fala assim, você precisa de ajuda? Aí você fala, não, muito obrigado, mas ele não concorda não. Ele fica te olhando, te julga e fala assim, tem certeza que te ajuda aqui. Ele quer segurar no andador, ele quer encostar, ele quer fazer alguma coisa. Eu na academia hoje, é um processo, o Gustavo tem um ano que está na academia. E depois eu vou até falar sobre isso, desse processo de academia. Mas no início, eu ia, tirava o andador, subia com ele no elevador para a pessoa com deficiência que tem lá. Hoje, não, eu paro meu carro na rua, pego o andador, coloco o Gustavo no andador e acompanho o Gustavo. Como é acompanhar? Eu vejo de longe. E falo com ele, vai devagar, não corre. E aí, de vez em quando, ele olha para trás e corre. Aí eu grito, menino, não corre, aí fica morre de rir. Mas a gente ele vai no andador e as pessoas passam na rua, elas me julgam o tempo todo. Elas me olham, olham para ele, olham para mim com a cara assim, não acredito que você não está lá, né? Como assim que você não está ajudando esse menino? Eles me olham assim, mas é muito, eu sou muito julgada. Às vezes elas param e elas vão até lá. Elas vão até ele, encostam no andador e querem colocar ele lá Não entende que. Não entende. isso foi um processo, não foi do dia para a noite, mas isso foi um ano de trabalho para chegar nesse meio e que ele quer, ele precisa disso, É uma né? forma de ajudar ele, né? Tá ajudando ele. Tá, para quem não sabe, isso é uma forma de ajudar ele na independência dele, na autonomia dele, né, tá? Quando a gente, eu falo que quando a gente sai com ele, a gente tem que estar disposto a tudo. A pessoas olhar e não gostar, a pessoas olharem para a gente achar que a gente está no lugar errado, que não devia estar ali. As pessoas. Eu fui num lugar ontem, a gente estava vindo de viagem, e aí a Gabriela, fui servir um prato com a Gabriela, era uma festa. Fui servir um prato com a Gabriela, sentei, e ele estava sentado, a gente já vinha embora, então eu já tinha dado para ele o lanche para ele viajar, e ele não come muita coisa para viajar, que ele passa mal. Eu já tinha tomado remédio para mim para viajar. A gente falou assim: ó, nós vamos passar lá, vamos dar só um abraço na pessoa e a gente já vai embora. Tá, então já me dá o remédio, já combinamos, organizamos ele todo em casa. E a Gabriela não tinha comido nada. Ela falou: ah, mãe, então chega lá, eu como. Tá, beleza. Passei, servi o prato para a Gabriela. E ele sentadinho na mesa, mexendo no telefone. Aí uma pessoa estava sentada e falou assim: você não vai dar comida para os seus filhos? Ai, gente. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, é explicar. Não, é porque a gente vai viajar agora. E aí ele já lanchou e ele não pode comer muito, porque ele passa mal na viagem, tomou remédio. Eu falei, filho, você quer comer alguma coisa? Não. Você quer beber alguma coisa? Não. Então, assim, você tem que se explicar o tempo todo. É como se a gente tivesse errado o tempo todo. O tempo todo eu estou errada. Sabe, o tempo inteiro eu sou julgada, porque se fosse uma criança comum, ninguém perguntaria, não. Mas como é ele, você não vai dar comida para o seu filho? Sabe, E eu fora achei quando, e fora quando pergunta pergunta e conversa com você, sendo que poderia estar muito, conversando e olhando nos olhos muito, dele, né? muito. Pergunta para mim, como que ele chama? Como é que você chama? Eu falo assim. Pois é. Às vezes Isso ele é, não responde. isso Ele é é tão terrível. simples e tão importante, né, Sá? É. É olhar nos olhos e falar com ele, conversar com ele. Ou então, as pessoas têm outra mania de chegar e falar assim, ei, tudo bem? Achar que é uma criança, né? Então, eles não sabem lidar. E aí, a pergunta é, às vezes você pensa assim, como lidar? Não tem que lidar. O filho é meu, você não tem que lidar. Né? Eu tô vendo a Ana e o Júnior. Alguém tem que lidar com o Júnior? Não, a Ana que tem que lidar com ele, ela que sabe. Se você quiser cumprimentar, fala, ei, tudo bem, beleza? Né? O Mike na rua, você, ei, Mike, tudo jóia? Bom, ei, beleza, acabou. Você não tem que lidar. Você não tem nada com isso, você não tem que lidar. Qual uma criança pequena com desenvolvimento normal na rua? Ai, que lindo! Você olha, não, que gracinha. Nossa, você não tem que lidar, você não tem que pegar, você não tem que falar nada, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção de que eu não tenho que lidar, eu não tenho que olhar, assim como eu não olho e não lido com ninguém que tem desenvolvimento normal. É simples lidar de forma, vamos falar assim, é simples lidar de forma normal. É só normalizar tudo que a gente precisa, né? Esse cuidado e amor tranquilo, sem É, pressão, sem julgamento, sem. É muita coisa que a Sabrina passou, é muita coisa que as mulheres passam nos bastidores que ninguém vê. Para vir de fora, nos instruir e ensinar alguma coisa, né, Sá? Tem exato. que, tem que vir com calma, tem que vir com sabedoria,
sabe? Porque é muita. A gente pode falar isso nessa. É muita carga e aprendizado que a gente viveu nos bastidores que ninguém viu. Então, a sua régua com seus problemas com a sua vida é diferente da Sabrina, de outras mulheres. E eu respeito como um todo, né? Com o ser humano, com as pessoas. Então, a gente tem que ter limites, né? De cuidado, de tudo. Só para o pessoal entender como que o Gustavinho tá hoje, né? O que que ele depende de cuidado de você Bom, e, né, o que que ele depende de você hoje, como que ele tá. E tem um ponto também que eu anotei aqui para não esquecer de te perguntar, né? Que você já falou comigo sobre a diferença de condição e doença. tá. Bom, o Gustavinho hoje, ele é um menino, como eu digo, ele depende de mim. Eu falo assim, o Gustavinho, ele é um bebê de 18 anos, né? Eu preciso de ajudar a alimentar, eu preciso de dar banho, fazer toda a higiene dele. Ele está nesse processo de querer fazer, então, alguns lanches eu já ponho, ele já come, mas o banho, esse processo de higiene, então, de tudo, eu tenho que limpar, eu tenho que estar sempre presente. Existe essa dependência emocional também, que ela é muito forte. Às vezes sou só eu, ele chama, o pai vai, ele fala, não, minha mãe. E aí eu tenho que ir. Então, há essa dependência emocional, física extrema de mim. A gente tem muito isso na cabeça, eu e meu marido, e a gente vai treiná-lo, igual, né, a partir do ano que vem, que a gente vai ter tempo, não vai ter escola, vai ficar mais fácil. A gente tem um tempo maior para lidar com ele, ele ter essa independência, pelo menos para alimentar, sabe? Para poder conseguir fazer algumas coisas, ele ter essa autonomia, ele precisa de ter autonomia. E a gente precisa treiná-lo para isso, que não vai ser fácil, mas o treino é que vai levar. E aí, com os afazeres, a gente acaba indo deixando. Então, a nossa meta com ele agora é essa. A nossa principal meta com o Gustavo é torná-lo mais independente possível, sabe? Porque a gente já está buscando isso de algumas formas, trabalhando, mas não é simples. E ele é um menino extremamente feliz, extremamente para cima. Ele adora uma farra, ele adora conversar. Corajoso. Ele não dá trabalho, ele senta ali, ele vai ficar, sabe? Ele é uma criança muito alto astral, muito para cima. Ele não é uma criança, não, né? Ele tem 18 anos. Mas a gente entende que tem ali um delayzinho de idade, sabe? O 18 ainda não vai ter, não. É um pouquinho longe. Mas isso também é bom, né? Isso não é ruim, não, porque dá essa diferença de cognitivo aí com a idade real, cronológica, ela é boa, porque também a gente vai acostumando, né? E volta naquilo que a gente conversou agora, né? Por trás de uma limitação física, existe todo um entendimento, um processo de autonomia que muitas vezes quem está vendo não consegue enxergar. Então, nada como uma conversa. É tão gostoso, né, Sá? Eu falo assim, deve ser tão gostoso quando uma pessoa chega para conversar com ele, né? Sim, Para conviver com ele. E muitas vezes as pessoas têm, né, limita ou agem de forma é o tratar normal e você vê o tanto que você imagina o Gustavinho indo para academia sozinho e vai e flui e leva todo mundo também para a juventude não, e a quem vê academia, ele, né? essa academia foi um achado, que o Gustavo chegou numa fase que ele não queria mais fazer fisioterapia, porque ele cansou das terapias, ele estava cansado da sala de fisioterapia, de tudo, e aí ficou sem fazer. A gente teve um fisioterapeuta que veio até aqui, mas ele não estava aceitando, não estava se adaptando, e aí queria, porque queria fazer a academia, e eu achava que seria impossível, sinceramente. Eu nunca aceitei a ideia. Eu falei, gente, como que esse menino vai chegar na academia? Como que ele vai fazer? E eu achava que eu estava muito preparada, meu coração, para poder trabalhar com ele no primeira desilusão dele, sabe? Ele vai ter a primeira desilusão, porque a academia não é real. E aí nós buscamos algumas que realmente não foram reais, eles deram não pra gente. E aí até que o marido achou essa aqui pertinho de casa, e não é nem propaganda, a academia não, só eu contando a história mesmo. Porque é diferenciado mesmo, e o que é diferenciado a gente tem que falar, né? E aí chegou desde o início, desde as meninas da recepção, até o Daniel, que é o gerente, que é o terapeuta, e depois nos apresentou
o Giovanni, que é um menino assim. Aí que vem aquela história dos anjos, né? A gente, quando vai passando, Deus vai colocando pessoas na vida da gente. E aí, essa academia, ela veio chamar. Então, é um local que acolheu o Gustavo, recebeu todo mundo, um monte de pessoas falaram assim: olha, eu tenho uma academia por causa dele. Eu vim aqui porque eu vejo ele aqui, eu acho fantástico. Então, a quantidade de pessoas que falam assim: olha, eu estou aqui, ó, reclamando da vida, e ele está aqui feliz e rindo. Então, assim, a quantidade de gente que ele incentivou e que a academia trouxe para ele, essa academia, ela acolheu. Então, eu deixo ele na porta, ele sobe o elevador, as meninas lá na recepção, elas já saem, já abrem, já recebem ele. Chega lá, o Giovanni já direciona tudo para ele. Todo mundo já ajuda ele lá dentro, e conversa. Então, ele se sente muito acolhido, muito feliz, porque o ambiente é muito bom para ele, muito propício, sabe? E aí a gente teve a graça de Deus mesmo, de vir ter um profissional empático, porque empatia é uma coisa muito difícil, e um cara assim, muito bem formado, que é o Giovanni. Além de ele ter esse processo técnico muito bem desenvolvido, ele é uma pessoa boa, ele é um cara diferenciado. Um menino outro, e com a idade dele, você fala assim, cara, não existe, tem gente que parece que tem alma de mais velha mesmo, uma pessoa evoluída, porque isso obra com Deus mesmo. Porque ele acolheu o Gustavinho, e o Gustavinho, então, assim, ali ele se encontrou, ali ele consegue, ele não deixa de ir, ele vai, e aí o processo de atrofia que ele estava tendo melhorou muito, ele desenvolveu demais, muito É mesmo, Sá? estima. Eu nunca imaginei, eu nunca tinha visto, durante esse tempo do Gustavo de 18 anos, a gente nunca olhou para a educação física, né, para o educador físico, com esse olhar de reabilitação. Sinceramente, eu nunca tinha visto esse lado mesmo. A gente achava que a educação física é muito mais de estética, né? E, de repente, para o Gustavinho, isso foi fenomenal. Porque trouxe para ele autoestima, trouxe para ele esse ambiente que as pessoas nos acolhem. Você imagina uma academia, né? Que a gente imagina um local de egos, né? A pessoa está ali buscando estar bem ou estar bonita. E, de repente, todo mundo ali acolhe ele, Gustavo, recebe o Gustavo com alegria, ele vai feliz, ele vai bem. Aqui, vou te falar uma coisa: se deixar ficar lá 3 horas batendo papo. É, gente. O Giovanni falou assim: que você acabou, você pode ir embora, você não precisa ficar aqui batendo papo, não. E olha como que é interessante, né? O tempo e os processos, né? E essa coragem que exigiu coragem também, né? Porque imagina, levar ele para academia e era algo que você imaginava que não ia dar certo, então fica aqui o encorajamento, né? E o testar também, né? Não, vamos ver o que dá, né? Vamos ver se dá certo. E olha como que transformou, né? Estar sempre aberto para o novo, não se fechar só dentro de casa, só no fluxo que está seguindo ali o cuidar, né? E tentar novas possibilidades, novos caminhos, evoluir junto, né? O Gustavo crescendo e for descobrindo coisas novas. Isso é tão importante no cuidar, porque a gente vê muito, né? Se fechando, e principalmente fechando só com que os profissionais da saúde vêm para nos instruir, né? Os médicos, os fisioterapeutas e tudo, e buscar conhecimento também, informação de outras vertentes, outras formas de trazer até. Porque você imaginava que a academia, né, ia vir com só a questão do músculo, né? Vamos ver o que vai dar. Mas veio com um trabalho psicológico, de motivação, de realização e transbordou porque acabou motivando todo mundo em volta e ele literalmente está sendo usado por Deus e também sendo abençoado com tudo isso. É um espetáculo, um espetáculo. Um espetáculo. A gente falou um pouquinho da Gabriela, né? Tá. A Gabriela, com quantos anos que a Gabriela tá hoje? Como que é ela com o Gustavinho? A Gabi é irmã, né? Então ela tem essa posição de irmã mais nova. A Gabi tem 14 anos hoje. A gente conversou da Gabi, é isso, né? Porque quando você tem um filho com deficiência, ou até uma criança comum mesmo, a outra criança chega dentro da casa da primeira, né? Então, assim, eu até brinco que, igual a Gabriela, ela chegou na casa do Gustavo, literalmente, porque a casa toda voltada para o Gustavo. A casa era toda pensada para o Gustavo e não tem como não ser, né? Ela não é que ama mais um do que o outro, porque não ama mesmo. Os dois são iguais. Assim, agora, o cuidado que ele depende é muito maior. Então, ela chegou na casa do Gustavo. E a Gabriela é muito interessante que ela passou essa parte de infância todinha em sala de terapia família. Sabe? Ela ia, porque eu não tinha ninguém deixar. A gente tem aqui, não tem rede, porque eu sou sozinha aqui, meu marido e meu filho. E depois ela, minha família é toda do interior, meu marido também.
Aqui, assim, quando a gente tem uma extrema necessidade, assim, passou mal, aí eu chamo meu pai e minha mãe. Passou mal, eu chamo minha sogra para ajudar. Então, assim, mas é nos casos extremos, né? Então eles vêm visitar e tal, passam uns dias aqui com a gente, mas normalmente eles não têm isso, não tem essa rede de apoio que muitos têm, né? De cuidar, vou deixar na minha mãe para isso, a gente não tem. Então, ela ia comigo para a sala de fisioterapia e ficava lá. Então, assim, a gente vivenciava muitos momentos juntas, né? Eu lembro de arrumar um jeito de brincar com ela. Eu deixava, eu descia. A clínica era num morro. Ela subia esse morro e descia correndo. Ela ia brincando ali. Depois a clínica em frente tinha uma pracinha. Então, nós íamos para a pracinha. Então, assim, a gente foi tentando adaptar a vida da Gabriela em torno disso. Eu até contei para a Jéssica que no início a gente não imaginava o impacto que isso ia dar na cabecinha dela. Quando ela entrou para a escola, que ela estava no prézinho, né? Aí ela tinha um amiguinho com autismo na sala e ele tinha algumas crises, ele gritava. Toda vez que ele estava em uma crise, ela chorava, ela ia lá e abraçava, ela sofria junto, ela entrava em desespero. E a gente custou para entender que ela se achava responsável por ele, porque ela me via como estava. E aquilo ali causava nela, despertou nele esse sentimento, né? E a gente custou para entender. Aí ela foi fazer terapia e tudo, e comecei a entender para ela, filha. Eu vim conversando com ela. Você não é mãe dele, você não é responsável por ele, você não precisa sofrer, porque isso não é sofrimento, isso faz parte do que ele é. Então, assim, igual o seu irmão. Condição, né? A condição dele. Igual, eu falo, igual o seu irmão. Seu irmão, às vezes, ele não precisa de ajuda, ele não cai, ele não pede ajuda. É a maneira do seu amiguinho que te ajuda. Ele não verbaliza, ele não fala. Então, ele vai, se ninguém ver, ele vai gritar, ou ele vai se sentir desconfortável com alguma coisa. E ele vai falar mais alto. Então, a maneira que ele não está sofrendo. Ele está só verbalizando o que está acontecendo. Então, aí a gente foi trabalhando isso com ela em terapia, para ela conseguir se organizar como não cuidadora ali, sabe? Ela se sentiu necessidade de cuidar, obrigada a cuidar. E com o tempo, a gente foi trabalhando isso com ela e foi melhorando. Hoje, a Gabi é muito tranquila, eu falo que a Gabi é um presente, né? Porque ela é muito tranquila, muito na dela. Ela ajuda o Gustavo. E como irmã, ela não tem essa coisa de. Ao contrário, ele que protege ela muito mais, sabe? Deixa ela, mãe. Ih, mãe, ele Gente. protege ela muito mais do que ela protege ele. Essa é a verdade. Querida, e é algo que a gente fala no jardim, que a Gabi cresceu, né? Vendo a condição do Gustavinho e tudo que vocês passaram, igual você falou das fisioterapias, né? Tudo que você já me contou, né? De tudo que envolve as salas de fisioterapia, tudo que vê e presencia, e a Gabi desde novinha convivendo com isso tudo. A gente fala no jardim também, né? Os filhos, né? Que tem, né, o pai com alguma limitação física, como essas crianças que vão virar adolescentes adultos, como são preciosas. Porque a gente tem um mundo aí, né, com a vida levando, e essas crianças vêm de um ambiente de muito amor, de muito cuidado, de muita particularidade. Eu não conheço a Gabi ainda presencialmente, mas eu não tenho dúvidas que é uma preciosa, maravilhosa, igual as outros filhos, né? Que já vivem com esse. Eu vou falar até esse privilégio de ter esse outro olhar para a vida, para o mundo, que a gente tem muito mais profundidade, né? A gente valoriza muito mais, né? As coisas pequenas, os momentos pequenos. E como que foi? E como que foi esse processo todo também com o Gustavo, né? Com o seu marido. Se você puder compartilhar um pouquinho como que foi vocês, né? Diante do casamento, vocês muito novos, o casamento de vocês, como que fortificou diante disso tudo. Teve os processos, né? Mais uma vez, das fisioterapias, que foi difícil, né? As salas ali, tudo que vocês conviveram. Tudo muito novo também, né? Bom, em relação à sala de fisioterapia, é isso, né? Eu já conversei com você. A gente ali, você compartilha, você divide as experiências, e muitas delas te trazem assim, mais ansiedade até, né? Você está no local, não tem como você não conversar. E aí a gente começa a entender a finitude mesmo das coisas, da vida. Você começa a perceber o quão difícil é viver, o quão perigoso é viver. Porque a gente não falou.
tem muitas mães que os filhos com desenvolvimento normal, elas passam aquilo ali e elas sofrem por cada coisa que você fala, meu Deus, né? Não faz sentido nenhum, porque eu fui contei para a Jéssica, até vou contar 2 episódios antes de entrar com o assunto do Gustavo, de sala de fisioterapias, no sentido que uma vez eu estava com Gabriela pequenininha, e aí a mãe chega com a criança e a gente acaba de dividir, o que tem, o que ele tem, eu expliquei que o Gustavo tinha, e quando ela falou, eu falei assim, o que ela tem? Ela era normal até 4 anos. Com 4 anos, ela precisou de ser internada, tomou dipirona, e ela foi 4 paradas cardíacas com dipirona. E a menina teve paralisia cerebral e ficou extremamente dependente, sabe? Com 4 anos. Então, você começa a olhar assim, meu Deus, sabe? Você vai vendo como é que a vida, ela tá ali, você tá sendo o tempo inteiro testado, e esse momento faz com que a gente dê importância muito mais a pequenas coisas, igual você falou. A gente consegue dar importância às infâncias, pequenas coisas, que a gente sabe que é finito, né, que pode acontecer. Está sempre ali presente. O que pode, você está sempre vivendo o que pode acontecer a qualquer hora. Em relação ao meu processo, né, com o Gustavo, eu até falei com o Jéssica, eu até nem me sinto muito nesse local de fala, porque a gente, graças a Deus, o meu marido, ele é uma pessoa diferenciada mesmo, assim, ele é um cara diferenciado. Então, a gente, desde o início, porque eu até falei isso com a Jéssica, a maioria dos divórcios, elas acontecem até o 3º ano de vida da criança, porque as dificuldades são muitas. A gente vê as pessoas engravidam, e aí a gente vê elas se preparando. Por exemplo, elas preparam para o parto, elas preparam para poder dar banho na criança. O casal vai vir, vai aprender a dar banho. Vai vir, vai fazer curso para trocar fralda. Mas elas esquecem do que vai ser mais importante, vai ser o processo do cansaço daquela criança, né, de ter uma criança. Elas vão ter essa relação marido e mulher. Como que isso vai mudar? Tá ouvindo, Jéssica? Tô. Aham. Eu estava fazendo barulho, assim, será que eu... Não, tô ouvindo. Esse processo de cansaço, como que vai ser diferente a vida do casal, né? Eles não trabalham isso entre eles. É como se não fosse acontecer uma mudança extremamente importante ali após o nascimento dessa criança. Né? Não é só o cuidado da criança, trocar a fraldinha, bonitinho. É o cansaço dessa mulher, a diferença hormonal que ela vai ter, e que esse marido, ele não vai ter que ajudar, ele vai ter que dividir as tarefas, né? Então, isso faz com que muitos casais se percam após o nascimento da criança, porque eles não vão sentar, eles não vão conversar. E aí, quando a gente teve o caminho, eu entrei em depressão pós-parto, eu tive um parto muito difícil, eu entrei em trauma. Tive o trauma do parto, entrei em depressão pós-parto, e o Gustavo que assumiu, o Gustavinho na maternidade. Eu me lembro das poucas vezes que eu consegui entrar na UTI, do Gustavinho estar no peito dele, enrolado. Sabe, sem camisa, o Gustavinho no peito, enrolado, ali. E ele tentando, e ele com ele o dia inteiro. Então, esse processo ele foi feito e construído. E a gente, como casal, a gente teve uma coisa assim, a gente sentava e conversava muito, e da gente entender que os dois não iam poder cair ao mesmo tempo. Tá? Não é que eu não posso ficar triste, não é que eu não posso estar mais depressiva, mas os dois juntos não. Então, se um tivesse naquele momento mais triste, mais depressivo, o outro tinha que estar, não, vai dar certo, vai tudo bem, porque se os dois caíssem, a gente não tem como levantar-se a gente, né? Um tem diferença do outro, um tem um impulso do outro. E assim a gente fez. E a gente até conversou com a Jéssica, a vida muda todinha, né? Eu conversei com a Jéssica, a vida muda muito, né? Depois de o filho nascer. E aí você tem que se adaptar em tudo, inclusive na relação com a mulher mesmo, essa relação carnal. Você tem que começar a olhar para isso de outra forma. Não só de uma maneira igual era antes, que você tinha aquele momento que você não ia sozinha, que você saía para um jantar, você fazia um jantarzinho em casa. Agora não, agora as coisas não dá tempo disso mais. E mesmo assim a gente pode esquecer um do outro.
Você vai ter que trabalhar com o que você tem. Não vai ter mais aquele dia romântico, jantar romântico, não. Tem que acontecer o romântico, né? A gente tem que ter a vida sexual, então ela vai ter que ser de outra maneira, de uma maneira, muitas vezes, sem tanta pompa e circunstância, sem esperar o dia, sem esperar aquele momento, sem colocar dela, sem não sei o quê, para você conseguir levar a sua vida adiante, né? Não, é muita sabedoria e muita conversa que você falou, né? Muita sabedoria envolvida. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Os dois não caírem juntos. Ter essa comunhão ali, né? De entender também o que o outro está precisando no momento. E isso a gente fala em todas as casas, né? Que é importante ter. Para as coisas não abalarem, para a vida não embolar. E outro fato importante também é a gente preocupar com nós mesmos, né? Com o nosso individual, o que que a gente está precisando no momento, como a gente está se cuidando. E eu acho, Sassi, todo mundo já está vendo aqui como você é direta, você é pé no chão para resolver. E o que que você acha que você pode compartilhar com as mães, com as mulheres aqui, né? Como você faz para se cuidar? Como que a Sabrina olha para ela? Como é que a Sabrina faz as escolhas dela no dia a dia? Para ela não se perder nesse turbilhão assim de novidades, né? Porque ainda tem novidades com o Gustavinho, tem a Gabriela, tem marido, tem casa, tem tudo. Como que a Sabrina cuida dela? Como que você faz no seu dia a dia? Bom, a gente pode que dá. Você tenta. E aí, assim, eu não romantizo nada mesmo, porque não dá para romantizar. Quem que sabe, eu vou cuidar. Muitas vezes, eu nem me cuido tanto. Eu tenho uma irmã, eu já falei dela várias vezes, Juliana, né? Hoje é até aniversário dela. Ah, E a é? Ju, Parabéns, Ju! eu falo muito da Ju, porque a Ju tem esse olhar para mim, porque a gente se perde mesmo, a gente é normal, a gente tem que ter cuidado com a gente, até de não se policiar demais. É claro que a gente tem que se cuidar, é óbvio, né? Você não precisa se deixar de lado, mas vai ter momentos que você não vai ter condição de se olhar, que você não vai ter condição de se colocar como mulher, como pessoa. A sua vida ela é tão voltada para o outro, dependendo do que você está vivendo, não cabe mesmo, você não dá tempo. E aí, é muito bom que eu falo que eu tive muita sorte de ter a Ju, porque ela me busca nisso, assim, ela me ajuda nisso. Sabe, você está precisando disso. Aí ela chega, aqui eu trouxe isso aqui para você, porque você não sei o quê. Aqui, ó, isso aqui é hidratante, porque não sei o quê. Então, assim, ela me busca, ela me coloca muito nesse lugar de mulher, ela me vê com esse olhar vamos dizer, ela me cuida, né? Ela tem esse cuidado comigo também, ela me chama para esse cuidado. Porque a tendência da gente é de retrair, é de não querer mais, não quero pintar cabelo, eu cansei. Porque eu falo, se eu pudesse, eu usava só aquele vestidão longo. É Mas mais tranquilo, né? Já tem tanta coisa para resolver, para que eu vou ficar? exatamente. Você vai buscar o que é mais prático. Isso. Né? Uhum. Você é de praticidade. E aí a gente acaba entrando num ciclo que de depressão. Ele é depressivo. Então você se olha, você está feia, você se olha, seu cabelo está assim, você se olha, você não está arrumada, você olha para o seu guarda-roupa, você fala, não sou eu, não encontro ali. E ao mesmo tempo eu não tenho condição de trocar isso aqui, porque eu tenho outras prioridades. E aí esse processo de se encontrar no meio de tudo isso não é fácil mesmo, não é simples. Eu até acho que com o tempo a gente vai se organizar, vai se organizando, mas a tendência da gente é relaxar, é buscar caminhos isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais fácil. E aí, quando por exemplo, eu tive a sorte de ter a Ju, e ela busca isso, ela me ajuda muito nisso, ela me chama muito para isso, porque a minha tendência realmente desleixar. Mas ela tem. E a gente mas a gente tem que se policiar. Eu acho que a mulher precisa ter esse momento dela se encontrar, dela se buscar como mulher. Porque você precisa se amar. E a gente não consegue. Você olha para o espelho, se você estiver se sentindo feia, eu não estou gostando disso, daquilo, o seu processo de amor próprio, ele não vai ser o mesmo. E a gente, assim, quando a gente ama, a gente mesma, que alguém vai. A gente precisa se amar para ser amada, né? Esse processo é importante. A gente não pode esquecer dele de jeito nenhum. É. A gente pode ter certeza disso, né? Que tudo que vocês passaram, você como mulher, como mãe,
como esposa, vocês como família, né? Todo esse processo com o Gustavinho de saúde dele, né? O tanto que trouxe, transbordou de conhecimento e experiência na vida de vocês. E eu posso falar que traz para todas nós quando vem uma limitação de saúde, né? Uma limitação física de saúde. E o que você acha que a Sabrina de antes e a Sabrina de hoje, o que ela aprendeu e transbordou, vamos falar assim, né? O que seria uma vida antes do Gustavinho nascer e o que é a vida hoje com o Gustavinho aí, com a Gabriela, depois disso tudo que vocês aprenderam? Não, é uma vida totalmente diferente. Assim, a Sabrina de antes, ela não tinha, que coitada, não tinha noção de nada. A gente vive muito alienado, né, gente? A gente vive muito, sei lá, vive muito fora do que é a vida mesmo. Hoje, eu sou uma pessoa que eu consigo olhar, é engraçado isso, eu falo que eu agradeço acordar, eu agradeço dormir bem, e a gente vive tanto com a faca no pescoço, de medo de saúde, de tudo, que eu falo que, para mim, quando eu tive uma noite tranquila, é um milagre. Né? A gente conversou sobre isso, dos milagres, né? O que é milagre? Cada um vai buscar o milagre de acordo com a vivência. Né? O que eu preciso não é o que o outro precisa. Então, assim, para mim, esse milagre é um milagre diário. É um milagre de dormir bem e acordar bem, não ter intercorrência durante a noite, porque a gente vivencia com intercorrência direto. Quem vivencia isso é que vai saber o valor que tem uma noite sem problema. Né? Se você não tem essa vivência, realmente não tem como te julgar, porque você não vai saber o que é a experiência. Né? Então, essa Sabrina de hoje, ela sabe o valor de um dia sem ter conhecimento, tanto que é maravilhoso, né? O tanto que é bom ter tranquilidade, ter paz, ter harmonia em casa, né? O quanto que isso enriquece os meninos, dão para eles a oportunidade também de estarem bem. Essa é a vivência, né? Não tem como você sair disso a mesma pessoa ou estar nesse processo sendo a mesma pessoa. E como que a nossa visão do mundo muda, né, Sá? Como que Deus pede, né, para nos usar diante disso tudo, para a gente trazer para o mundo esse simples que vale a pena, esse detalhe da vida que vale a pena. E eu sei, né, que vocês tiveram muita experiência com Deus nesse processo também, né? Deus usou muitas pessoas. Você fala muito dos anjos que Deus colocou no caminho de vocês, tudo que Deus guiou vocês para fazer as escolhas certas, porque muitas vezes a gente não consegue fazer escolha, a gente não tem que fazer escolha nenhuma. É primeiro conversar com Deus para saber qual caminho mesmo seguir, mesmo contra toda a medicina, toda a fisioterapia, tudo, né, os profissionais. Mas ter esse discernimento, essa entrega, esse olhar, né, para tudo que Deus pode trazer com essa experiência toda, né? Na verdade, eu falo mesmo que Deus colocou muitas pessoas na minha vida. Assim, ele trabalhou nisso para a gente mesmo. Ele foi nos acolhendo, nos ajudando, e Deus foi colocando pessoas. Se não fossem elas, a gente talvez não estaria aqui da maneira que a gente está, né? A gente teve encontros com Deus de maneiras pontuais. Assim, eu tive muitas reflexões, muitos encontros de Deus, ele me mostrando que ele estava ali, ele estava no processo, ele estava com a gente o tempo todo, cuidando o tempo todo, de maneira assim, muito enfática. Né? Eu tenho um caso, por exemplo, que eu estava pequeno ainda, ele estava fazendo fono, e ele estava chorando muito lá dentro, muito. E eu estava sentada do lado de fora da sala, muito angustiada, porque ele chorava demais, e eu já estava cansada daquele choro, daquele sofrimento, sabe? Meu Deus, como que isso vai acabar? E assim, eu calada, pensando, e eu não sou de chorar. Eu sou uma pessoa muito. Eu sou forte. Eu finjo de forte o tempo todo. Então, assim, eu não choro, fácil. E eu estava sentada do lado de fora dessa sala, assim, e rezando e conversando com Deus ali, nesse momento, e chegou um senhor do meu lado e falou comigo assim: eu posso te falar uma coisa? Aí eu, pode. Aí ele foi e me contou uma história de várias pessoas que estavam carregando, que Deus deu para elas uma cruz. Cada cruz tinha um tamanho diferente, um peso diferente, e que ele deu para um homem uma cruz imensa,
pesadíssimo, que estava com dificuldade de carregar. E as outras pessoas olhavam assim, ah lá, olha só a cruz, nossa, que cruz pesada é essa? Para que isso? A minha é muito grande, vocês levavam a cruz cada um de um jeito. E elas foram caminhando, e esse cara foi ficando para trás, porque a cruz dela realmente era muito grande, muito pesada. E ele confiou em Deus, ele não desistiu, ele continuou andando, chegou num certo local, tinha um rio para atravessar. O rio muito correnteza, e a margem do outro lado muito longe. Então, essas pessoas com aquela que estavam com aquilo tentaram pular, tentaram nadar e não atravessavam. Quando esse cara chegou, a cruz dele era tão grande que ela virou para ele uma ponte. Ele atravessou o rio. Uou! Uou! Aquilo me tocou na hora que eu falei, tá bom. Eu estava muito conversando com Deus. Eu falei, nossa, Deus, por que esse sofrimento? Por que esse menino tem que passar por isso e tal? E ali ele me deu essa resposta. E esse senhor, eu não sei quem é. Eu nunca mais vi ele aqui. E foi interessante que ele me tocou naquele momento com a palavra que eu precisava ouvir. Uma outra vez, meu marido ele é engenheiro, trabalha com estradas. Então ele foi em Goiás fazer uma estrada lá. E chegou em casa e falou, olha, Sabrina, lá em Goiás tem uma pessoa que cura, né? Que é espírita, tal, o João de Deus. E eu ouvi tanta gente falando que ele curava. Quem sabe a gente não leva o Gustavo? E eu falo de milagres diferentes porque eu nunca achei que o Gustavo precisasse de cura. O Gustavo, ele não tem uma doença, ele tem uma condição. A paralisia cerebral não é uma doença, é uma condição que dá para ele uma limitação física. Eu nunca vi isso como uma necessidade dessa cura. Eu falo, o milagre que viu, meu filho quer estar saudável. Então, se ele não tem nenhuma intercorrência, se ele está saudável, a limitação física dele é a condição que ele vai ter que conviver com ela. Assim como muitas pessoas convivem com a condição de nascerem cega, surda, de terem problemas de visão. Todo mundo tem problema. Sabe? Eu sempre conversei isso com o Gustavo, meu filho, todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma deficiência, alguma coisa. Tem gente que é muito boa, tem gente que é muito magro. Tem o bonito, ser bonito, ele sofre porque ele também é muito bonito. Então, assim, cada condição vai trazer para a pessoa um problema. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Qual vai ser a maneira que eu vou lidar com isso? Né? Como que eu vou fazer? Aí, eu nunca vi a necessidade de cura. É lógico que eu sei o propósito de Deus para a vida de cada um. A minha mãe fala uma coisa assim, olha, a gente tem que pedir a Deus o que é bom para a gente, o que é melhor para a gente, porque às vezes o que você quer não é o propósito da sua vida. Então, eu acredito nisso. Se for da vontade dele, não depende da minha vontade. Depende dele, é ele que manda, então é ele que vai. Se ele quiser que o Gustavo não tenha essa condição física, não vai ter. Sabe? Não depende de mim. Então, eu sempre imaginei isso. Quando meu marido trouxe essa ideia de levá-lo para poder tentar essa cura, eu fico com aquilo ali muito forte. Eu acho que ele tem uma cura. Nosso filho, graças a Deus, ele está evoluindo, ele é saudável. Né? Então, para mim, isso não tem nada sentido. Mas aí, ao mesmo tempo, como mãe, você fica assim, e aí, eu estou privando ele? Será que eu estou privando meu filho? Se eu não levar, e dele ter uma vida normal? Ele tem uma vida mais próxima da normalidade? Será que se eu não levar? Então, eu fiquei com isso muito na minha cabeça, no meu coração. E eu não pedi a Deus na saída, porque eu não quero falar de Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, e se for da sua vontade, é o Senhor que vai fazer. E fiquei com isso na cabeça até que um dia eu fui numa festa, lá onde eu estava, uma cidade lá perto de Patinga, e a irmã da minha tia me chamou e falou assim, Sabrina, eu fui na igreja hoje de manhã, um pastor falou uma coisa, eu acho que eu preciso falar isso para você. Eu sinto que eu preciso contar essa pregação, você pode ouvir? Aí ela foi e falou, olha, então a sua falou isso, e Deus pediu para te falar que a cura vem dele. A cura é dele, não vem de outro. Você não precisa de ter alguém para interceder. É, Jesus, a resposta vem rápido, ligeira. Eu não choro, né? Eu quase morri por dentro. Eu chorei por dentro muito. Eu parei e desceu por dentro, assim, escrevi cachoeiras por dentro. Eu não vou demonstrar. E não consegui nem contar para o meu marido o que aconteceu na hora, porque se eu fosse contar, eu ia chorar. E eu só agradeci. Ela falou, olha, você não tem noção do que você fez por mim ontem. Porque a luta interna que eu estava vivendo como mãe, e a minha fé, né? A fé nessa luta interna, que a gente se acha assim, eu estou privando, será que eu estou privando? Será que eu estou deixando de levar? Será que a minha fé está me fazendo isso? Será que eu estou sendo preconceituosa? Será? Você se pergunta. E aí eu falei, você não sabe o que você fez por mim hoje. Aí quando eu cheguei no carro, eu contei para o meu
Aí ele falou assim, então, assunto encerrado. Não tem mais nada, Pronto, sem discussão. não tem mais o que falar sobre isso. Ele E aí responde. Deus faz essas pessoas, Deus fala pra gente. E isso foram várias histórias que Deus foi colocando e Ele vai te levando. A gente sempre pergunta a Deus por quê. No jardim, eu aprendi a entender que a Dedéia fala, né? A gente não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar para quê. Porque a gente se pega assim, pergunta, Deus, por que eu? Por que meu filho? Por que minha família? E aí você entende, eu aprendi com a Dedéia do jardim, foi a entender, não é porque não sabendo, é para quê. O que você vai fazer com isso? Para onde que você quer ir com tudo isso? Para onde que ele vai te levar? O que isso vai te transformar? Né? Isso que é importante a gente entender. Que cada pessoa vai ter problema. A condição, ela está ali. Né? A gente tem que entender o que eu vou fazer com tudo isso. O que eu me tornarei a partir disso? Eu acho que isso é o mais importante. É aonde que a gente vai chegar depois de tudo acontecendo. Ou que durante o processo, a gente vai viver no furacão. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou dentro do banco e eu tenho, de vez em quando, exemplos, assim. O furacão já passou, mas isso não está de vez em quando. Mas a gente consegue sair. Né? Eu falo que eu comecei com o Gustavinho dentro de um túnel. Quando eu peguei o diagnóstico, eu olhei esse menino, entrei no túnel escuro e comecei a andar com ele ali. E por muito tempo eu caminhei com ele lá dentro daquele túnel agarrado. E aí, depois eu consegui dar a mão para ele e andar. Eu consegui que ele caminhasse ao meu lado de andador. E agora o nosso túnel é todo iluminado. Bom, falei que eu não ia chorar, né? Vai chorar todo mundo junto. Vamos que nós estamos juntos em tudo. Vamos embora. E hoje, o nosso túnel, a gente está dentro dele ainda. Porque a gente não sabe o amanhã. Ninguém sabe, né? Mas o nosso amanhã, ele é mais complicado, porque ele não percorre o caminho normal, né? Mas o meu túnel hoje é todo iluminado. Então, assim, isso é muito bom. Né? A gente vê a evolução. De você conseguir caminhar e evoluir. A gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar e a gente precisa chegar em algum lugar. E aí, assim, esse chegar em algum lugar, muitas vezes a gente não vai chegar mesmo no lugar que a gente está esperando, que a gente quer, porque nem sempre é o que a gente quer. É o propósito de Deus na vida da gente. Mas o fato a gente tem que ter esse entendimento de olhar para trás, ver como que foi o início. Né? Quanto que foi difícil agarrar essa criança e caminhar no escuro? De repente, você está com a criança num lugar todo iluminado. Eu vejo esse túnel iluminado hoje. E eu vejo meu filho, sabe? E isso é muito bom. Então, quer dizer, ela é grandiosa. Ela é um milagre. E não tem que esperar grandes milagres. Tem que acreditar no milagre da vida, no milagre de hoje. Porque esse é o milagre que é importante na vida da gente. Esse é o que Deus quer pra gente. Amém. Hoje. Amém. Eu vivo hoje, já aprendi a viver hoje. Amém. Ai, a gente ficaria horas aqui conversando. A Sabrina acaba com a gente. É sabedoria demais, tá doido? Acaba com a gente. Eu falei, foi ótimo essa live ser de manhã, porque de manhã eu sou mais tranquila. Se fosse de tarde, não tinha jeito. Nossa, nós vamos eu tô conversando a semana daquele jeito, muita bênção, sabe? Antes da gente fechar, porque tem o tempo aqui da live também, daqui a pouco eu acho que ela cai, se der 2 horas. Vamos ver. Mas antes da gente fechar, eu queria só rapidinho, assim, vocês passar seu ponto de vista e sua experiência como mãe no jardim, para encorajar outras mães para vir também, para trazer essa posição de mãe no jardim, para convidar as mães para participar também. Bom, eu falo que o jardim, no início, a gente se inscreve e a gente acaba ficando com um pouco de receio, de medo do que vai ser lá dentro. Como é que vai ser? Você não sabe se vai ser um local. Vai ser um local de conversão? É um local para me converter? É um local para quê? E aí, o jardim, ele é um local de compartilhar. A gente nem divide experiências, a gente está tão próximo uma da outra, que a gente compartilha essas experiências, a gente consegue enxergar a vivência da outra, a gente se respeita, porque o que é o mais importante no jardim é um local que a Sabrina
mesmo sem saber quem ela é, ela pode falar o que ela quiser, ela pode falar, gente, eu tô cansada, eu tô exausta. Aí a gente Isso, ri. a gente vai contar casos engraçados, a gente vai ser a gente mesmo. É o momento de ser só a Sabrina. Se eu quiser trazer minha experiência com o Gustavo, eu trago, se com o meu marido, com a minha filha. É o momento da gente compartilhar vivências, da gente estar ali, a gente se apoia, né? O que puder ajudar, a gente vai ajudar. O que a gente puder com a palavra, assim, o acalento, Deus está sempre presente. Não é um local de conversão, mas é um local em que Deus é colocado em primeiro lugar, porque é dele, né? A gente tem que dar para ele toda essa honra e essa glória, porque é dele mesmo, mas é um local em que a gente pode conversar, que a gente pode falar, que a gente vai se expor, porque muitas vezes, é o que eu falo, você não vai se expor com outra pessoa por medo de ser julgada, porque quando você fala assim, eu estou muito cansada, aí alguém fala assim, nossa, mas você é mãe, você não ama seu filho, não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou mãe, eu amo meu filho, mas eu posso estar cansada, eu posso estar exausta com a situação. As meninas que cuidam dos maridos, elas podem estar cansadíssimas, eu não quero nem olhar, eu quero sair de casa, não estou aguentando. Pode, por quê? Porque é comum, é normal, elas são seres humanos, nós somos seres humanos. Então, nesse lugar, o jardim, ele é um local que nos acolhe como pessoas. Ele me acolhe como a Sabrina. Né? Em primeiro lugar, como a Sabrina. E a Sabrina lá, ela consegue falar o que ela quer, externar o sentimento, contar sobre a vida, contar alguma coisa que ela talvez não contaria para pessoas próximas, porque ela vai ser julgada. Com Às vezes certeza. Lá, a gente compartilha até coisa que não falaria pro psicólogo, né, Sá? exatamente. Na hora que a gente vê. A gente já falou, então é um momento do divino, né? É um momento muito sagrado para a gente, porque é um momento em que a gente consegue, de verdade, se encontrar e encontrar as outras, os detalhes. E muitas vezes a gente entra no jardim e quando você sai, você fala, nossa, eu precisava de ouvir isso. Né? Muitas vezes aconteceu no jardim, então eu entrar, a gente conversar e no final falar, nossa, que bom que eu entrei. E outra coisa, a gente não é obrigada a participar de todas as reuniões, mas com o tempo você não consegue ficar sem participar. Eu falo com a Jéssica, nossa, chega quinta-feira, eu já fico louca para participar. E aí é aquilo, a Jéssica, a gente sempre fala, olha, pode entrar com a câmera fechada, pode entrar com o microfone fechado, porque às vezes você está vivendo um turbilhão. Eu falei até com a Jéssica, semana passada eu não entrei, e eu deveria ter entrado com o meu microfone e o meu vídeo fechado, porque eu estava com um processo com o Gustavinho aqui de gripe, muito complicado. Mas, assim, só de você estar ouvindo, você estar ali recebendo essa divisão de experiências, isso enriquece muito a gente, isso nos engrandece, nos encoraja, nos dá força para continuar e seguir, né? E sabendo que tem pessoas ali que estão com você, que vão te ajudar, que se você precisar, que estão ali te apoiando. Isso é muito bom. O jardim é um local em que a gente se encontra, a gente se acolhe, se conhece e se ajuda. É sobrenatural o que rola no nosso secreto. Se a gente É. conseguisse colocar em palavras tudo que acontece ali, mas só quem vive sabe, e a gente deixa aqui em aberto mesmo, né, Sá, para todas as mulheres. Se você conhece alguma mulher que cuida, né, do filho ou do marido, ou pai, mãe, né, que tem limitações físicas de saúde, tem alguma né, limitação neurológica e precisa dos cuidados, né? Compartilhe, fala do Jardim para participar conosco. A gente tem o formulário ali no link do nosso Instagram, que é só preencher, essa mulher preencher, e depois a gente já entra em contato, já vira flor do jardim, já brilha com a gente, já ri, já aí. É muita coisa que acontece no nosso secreto, é só bênção, né, Sá? Só bênção. Nem a gente consegue explicar, porque é Deus que guia. É isso? Temos alguma pergunta para Sá? O pessoal mandou mensagem aqui, como você viu, né, Sá? Mandaram mensagem aqui para nós. Eu não estou conseguindo acompanhar, não, porque o telefone é todo dele, né? Clica aí na tela e vai subindo aí que dá para ver os comentários. Ó. Raquel, as nossas flores estão todas ó. Kekel, Dedeia. Deixa eu ver quem mais mensagem que a gente recebeu aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para a Sá, para mandar aqui também, que a Sá responde, né, Sá? Que fortaleza que a Sabrina é, que mulher, que exemplo, Sassá, é grande demais. Ela é grande, viu, gente? A gente podia ficar aqui umas 5 horas, né, Sá? Que tenha testemunho, história para compartilhar. A Paty tá aqui, ó. O Gustavinho é inteligentíssimo. É a minha vizinha, a Patrícia. Uma mulher muito sábia.
A Mayra escreveu que é o É a Maria minha companheirismo. cunhada. É, Companheirismo da Sai do Gustavo é um exemplo para toda a família. A Fê escreveu, a Frei é flor do jardim também, ó. Ser mãe é muito difícil. Com filhos, com algumas limitações, é difícil para os outros de fora, mas para nós, mães, de verdade, tudo fica normal no nosso dia a dia. Mas para as crianças é um sentimento de frustração. É o que a gente conversou, né? Sobre as realidades aí do mundo. A Kekel, essa realidade de ter filho especial precisa de achar uma escola com suporte. É triste, uma jornada dura. É algo que é bom conversar e compartilhar, porque uma vai pegando aprendizado da outra, né? é. A Paty escreveu aqui também, ó. O Gustavinho é uma peça. Ô, gente, o Gustavinho é lindo, gente. O Gustavinho tem Instagram, tá? Qual que é o Instagram do Gustavinho, ô, Sá? É Gustavinho Costa Milagre. Segue ele lá, tá, gente? Segue Segue ele lá que lá. vocês vão ver a peça aqui. O tio Dudu resolve. Sá explica pra todos como é o Gustavinho hoje. A Sá passou, como é que ele tá. Todo mundo quer encostar. Você é muito necessária, Sá. Precisou se... A Sá, nós vamos puxar ela mais pro online, viu? Tem a marcação dela aqui do Instagram dela. A Sá vai falar mais. Vai falar mais, eu sei que ela vai. Deus tá puxando ela. Não, eu falo, gente, nem foto eu tiro, eu tô aqui online ao vivo. Ai, meu Deus. É umas coisas que Deus faz nesse jardim, que a gente só vai na obediência quando vê, nós já estamos aqui online e Vamos falando. lá, Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui pra gente encerrar. Família abençoada, privilegiada. Inteiro Gustavinho, que está se tornando um homem bem criado pelos pais. Parabéns, a Dedé escreveu. Gustavinho, gente, é luz. Já estou em prantos aqui. Fez todo mundo chorar, tá, Sá? não fala não, por isso que eu não gosto de Você chorar. está nos fazendo emocionar e nos fortalecendo que não podemos parar, temos que avançar. Grande Sabrina, todo mundo em lágrimas. Encorajar mais, porque hoje o quanto meu coração transbordou e aprender com você, seu testemunho é forte demais. É, gente. Ó, aí IS Milagres, LIS Milagres, deve ser algum parente seu, né? Milagres? Não sei. Gratidão, muito edificantes experiências, Sabrina. Que Jesus continue te fortalecendo e usando para abençoar. Um grande beijo. Foi lindo, parabéns, Sá. Muito orgulho de você. Exemplo de fortaleza. Orgulho de você, Sá. A nutricionista Maria. Maria? Maria Franca, a minha prima. Maria. Vai virar blogueiro. O Gustavinho já é blogueiro. Gente, temos que ir lá alimentar ainda mais o Gustavinho, tá? Porque já é blogueiro fitness ainda. Respeita a história dele. Agora esse smoke vai ser blogueiro mesmo. Esse smoke eu tenho que comprar um monte de coisa para colocar o telefone para ele gravar, não sei o quê. Estamos nessa luta aí agora. Ai, gente, maravilhoso. Ó, nós vamos fazer uma pose aqui agora, porque depois nós vamos deixar essa live salva. Aí o Instagram coloca a capinha ali, né? Aí eu falei com a Sassá, não vamos esquecer disso, porque na outra live, só Deus, a Dedé eu acho que tá ainda, né? Não consegui achar tudo, a gente já tá com a cara torta, orando e fazendo tudo. Aí eu vou pedir vocês aí pra tirar um print, pra depois eu salvar aqui também, pra ficar bem linda a nossa live, Sá. Deus te abençoe, derrame. Vamos fazer a foto primeiro para depois a gente despedir, né? Sorriso, arruma esse cabelo lindo, tira as lágrimas e X. Ó. Ai, e o coraçãozinho do jardim? A gente faz coração. Não, e o pior é que eu sou péssima no coração, né, gente? Tá aprendendo, tá fluindo. Até o coração. Deu tudo certo, viu? Maravilhoso. Tá Maravilhoso. Gente, obrigada. Deus o abençoe e transborde na sua vida. Te use muito. Todas nós. Te use muito na vida de muitas mães, de muitas mulheres. Que ele floresça, cresça todos os seus sonhos. Que tenha muitos frutos, muitos plantios, muitas colheitas. Que ele te use muito no nosso jardim também. A gente te ama muito, né, Flores? E é isso. Agradeço vocês, viu, gente? Maravilhoso. Vocês são ótimos. Ó, semana que vem a gente tem a nossa segunda live com a Ana, que também é flor do jardim. Então coloque aí na agenda de vocês. Eu vou deixar a live salva no nosso perfil do jardim, né? Depois vai dar tudo certo, se Deus quiser. Na noite já tá lá no YouTube também, para quem não viu poder ver. E vamos com tudo, né, Sá? Deus abençoe. Amém. Beijo, obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. Quem vai ver depois. Beijo. Tchau. Tchau.